De repente, ouviu-se um rugido e o estrépito dos cascos de um monstro que vinha em sua direção e quebrava o chão de pedra sob seu peso. Jasmine olhou para o monstro em choque e disse que aquilo não podia ser verdade. Ela não conseguia acreditar. Esse era um monstro de nível rei, um deus vaca perdido. Um enorme minotauro surgiu ao encontro de Ray, cuja aparência por si só inspirava medo selvagem. O enorme minotauro berrou. Um vento forte ergueu-se, e por causa disso, os rapazes foram lançados para trás e não conseguiram ficar de pé. Mas o olhar do minotauro recaiu sobre Jasmine, que também caiu devido a uma súbita rajada de vento. O monstro caminhou em direção a ela, rapidamente rearranjando seus cascos, e ela recuou enquanto Monk corria para ajudá-la, dizendo para ela ter cuidado. Ela gritou que suas pernas não estavam obedecendo. O monstro não hesitou e agarrou-a com a mão, fazendo-a gritar alto. Mas Monk chegou a tempo para resgatá-la e, cortando a mão do monstro com uma lâmina afiada, gritou que ele deveria soltá-la. Por causa do ferimento, o minotauro gritou e abriu os dedos e Jasmine caiu. Depois disso, Monk voou para frente, cortando o monstro pelo caminho, e pousou ao lado de Jasmine. Ela disse que já achava que estava acabada. Ele colocou uma adaga em seu cinto e disse que quase aconteceu algo irreparável. Ela consegue se levantar? Ele queria dizer mais alguma coisa, mas de repente, faíscas brilhantes surgiram acima do minotauro atrás dele, e ele gritou que este era um ataque mágico. Ele jogou a mão de Jasmine sobre seu ombro e pediu para ela se levantar rapidamente, caso contrário eles ambos morreriam. No monstro, as faíscas acenderam com mais força ainda, e ele abriu a boca, permitindo que essas faíscas entrassem lá dentro. No momento seguinte, o minotauro avançou bruscamente e estendeu um braço para atacar, que foi consumido em faíscas. Vendo isso, Monk ficou muito assustado, e instantes depois, havia um rugido forte e levantou-se poeira. Gary foi lançado para trás pela onda de choque, depois se levantou devagar e, segurando o braço ferido, perguntou o que era aquilo. Que tipo de monstro era aquele? Ele se perguntava como Monk e os outros estavam. Mas assim que a poeira baixou, ele viu que Ray havia detido o golpe do monstro e o grande lobo os protegia. Gary viu que eles estavam bem e pensou que todos estavam seguros. Monk olhou para o lobo atrás dele confuso e perguntou por que aquele monstro estava ajudando eles. Ray, que usava sua última força para conter o golpe do minotauro, berrou que não havia tempo para explicações. Tudo que eles precisam saber agora é que esse lobo está do lado deles. Eles não precisam ter medo. Ele disse a Noel que deveria primeiro levar Jasmine para outro lugar mais seguro. Assim que Noel ouviu a ordem, levou Jasmine nas costas para outro lugar. Monk ficou ao lado de Ray e perguntou se o lobo realmente obedecia às suas ordens. Cada um recebeu um novo golpe, do qual foram jogados para trás, mas Ray conseguiu diminuir a velocidade com seu sword e Monk conseguiu pular para trás e aterrissar ao lado de seu amigo. Ray disse a ele para prender a respiração, e então, quando ele agarrasse o monstro, ele o mataria com suas adagas. Monk respondeu que era simplesmente impossível de fazer. Ele também percebe o quão forte esse monstro é. Ray se levantou confiante. O Kai encheu seu corpo com um brilho luminoso, e ele disse a Monk para confiar nele. Monk permaneceu em silêncio, e depois de uma breve pausa, desapareceu nas sombras em um instante, e disse que entendia, e que tomasse cuidado. Ray disse a ele para começar, mas um segundo depois, o minotauro avançou, e o golpeou com seus chifres, fazendo-o soltar a espada. Ray agarrou o monstro pelos chifres, e usou seu Kai para tentar detê-lo, e pensou que esse monstro era incrivelmente poderoso. Mas os minotauros eram mais fortes. Ele facilmente prensou Ray contra a parede, fazendo um rugido ser ouvido. Um amassado apareceu na rocha do impacto, e Ray continuou segurando o minotauro pelo chifre, e disse para deixar ele morrer já. Você não vai deixar ele fugir. Ele chamou o Monk e disse para ele agir agora. Ouvindo o comando, o Monk saltou das sombras e atacou o minotauro de cima, apontando a ponta do punhal para baixo. Ele pousou no monstro e enfiou as lâminas no pescoço dele, dizendo para ir pro colo dos antepassados, mas o inesperado aconteceu. Ele não conseguia romper a pele do minotauro, e com horror nos olhos, pensava que era absolutamente impenetrável. Sua pele é dura como aço? Nesse exato momento, Noel e Gary vieram pro socorro, e ele, apesar de machucado, se inclinou para frente e gritou pro Monk sair da frente. Monk chamou seu amigo de surpresa, e depois disso Gary atingiu o monstro com sua espada, mas a lâmina imediatamente se quebrou em vários pedaços. Gary achou incrível. Sua espada simplesmente se esmigalhou em pedaços. De repente, o minotauro usou magia e faíscas piscaram dele, o que jogou os caras de seu corpo e todos voaram em direções diferentes. Enquanto isso,
Ray continuou a segurar o Minotauro e decidiu ativar a reposição de mana. Assim que ele fez isso, o sistema começou a enviar notificações uma após a outra sobre o aumento da mana. A corrente brilhante que estava em suas mãos passou para o corpo do Minotauro e logo em seguida ele rugiu e teve que pular. Em voo, ele acenou com a mão e o sistema informou que a mana foi reposta. A energia começou a brilhar ao redor da mão de Ray e ele pensou que precisava concentrar seu Kai e então colocar tudo no ataque. Com este pensamento, ele caiu direto no Minotauro e a energia já havia abraçado suas duas mãos. Assim que pousou, ele desferiu um golpe tão forte que conseguiu perfurar a pele do monstro e ele rugiu. Ray estava encantado com seu sucesso e pensou que havia conseguido. Havia algo no treinamento especial deste velho. Enquanto se alegrava, Gary percebeu o perigo e avisou o amigo para ter cuidado. Ray não teve tempo de reagir. Após o aviso, o Minotauro o acertou com um soco eletrizado, que o derrubou para trás. Ele caiu no chão e pensou que não conseguia nem controlar o próprio corpo direito. O torpor causado pelo choque elétrico do monstro não conta. Foi porque ele liberou muita mana para que seu corpo se adaptasse rapidamente. Este corpo ainda não é forte o suficiente. Ele sentou no chão, incapaz de se mover, e quando viu o Minotauro se aproximando lentamente, ele pensou que se eles não fizessem nada, então, de repente, seus pensamentos foram interrompidos pelo que viu por trás do Minotauro. Ser Kay estava em pé na rocha, fumando um cachimbo e dizendo a seus discípulos que eles tinham contatado o inimigo além de suas forças. Ele tirou sua espada e mandou que saíssem dali. Todos os rapazes estavam muito felizes em ver seu mentor, e os monges disseram que estavam salvos. Ser Kay disse que não o bajulassem, que lidaria com eles mais tarde. Após essas palavras, ele pulou do precipício e atacou o Minotauro por trás, acertando-o nos chifres. No instante do golpe seguinte, ele pegou a espada com mais firmeza e, agitando a mão, conseguiu cortar um dos chifres do Minotauro. Mas quando estava prestes a se afastar do monstro, ele agarrou sua perna e puxou-o em sua direção, deixando o cavaleiro nervoso. O Minotauro bateu fortemente com a mão no chão, fazendo com que um forte estrondo fosse ouvido. Os alunos gritaram pelo mentor, mas no mesmo instante sua lâmina cortou vários dedos do Minotauro. Isso fez com que o Minotauro recuasse e urrasse alto de dor, enquanto o cavaleiro pousava por perto. Furioso, o monstro imediatamente avançou, apontando a cabeça com seus chifres para atacar, deixando para trás apenas nuvens de poeira. Mas Ser Kay já havia desaparecido, e o monstro não percebeu. Sem sentir o golpe, o monstro olhou ao redor furiosamente em busca do inimigo, e um segundo depois, a voz de um cavaleiro foi ouvida de algum lugar acima. Ser Kay, que estava nas costas do monstro, perguntou se ele o procurava. Percebendo onde ele estava, o Minotauro imediatamente se virou, mas Ser Kay não hesitou, e imediatamente cortou sua cabeça. A enorme cabeça com chifres caiu no chão com um som surdo, e Gary e Monk disseram que o problema estava resolvido. Ele tinha conseguido. Ray, enquanto isso, se aproximou de Null, que estava escondido atrás de uma pedra, e disse para ele voltar. Null se escondeu, e o sistema de repente anunciou que uma recompensa havia sido recebida. Absorção de elementos. Quarta habilidade de 1000 desbloqueadas. Ray pensou. Nova habilidade? É por causa da absorção de dano elétrico? Ser Kay, que carregava Jasmine nos braços, se aproximou de seus alunos e disse que felizmente este monstro de nível rei tinha pouca magia restante, senão não teria saído ileso de suas garras. Que os deixem segui-lo antes que se metam em mais problemas. Eles voltaram às escadas e o mentor perguntou se todos não tinham nada a dizer. Monge perguntou hesitante. Nós vamos ser expulsos? Ser Kay suspirou e disse que eles deveriam estar felizes por serem expulsos. Como ousaram entrar na masmorra? E como sobreviveram? Gary e Monge olharam culpados para o chão e disseram que estavam muito arrependidos. Ser Kay ficou em silêncio por um momento, pensando em algo, e então virou para eles e disse que não tinha nenhuma vontade de expulsá-los, por sobreviverem a um encontro com um monstro de nível rei. Se prometessem manter tudo em segredo, ele fingiria que não os tinha visto. Seus discípulos o olharam com alegria e disseram que entendiam. Depois de um tempo, eles saíram pela porta pela qual entraram na masmorra, e o mentor deles perguntou como conseguiram abrir essa porta. Ray respondeu que estava aberta quando eles chegaram. Gary hesitou e concordou que foi assim que aconteceu. Ser Kay quase fechou a porta e perguntou se estava aberta. Isso é estranho. De repente, uma voz veio da lacuna, dizendo a Ray que estaria esperando por ele. Ele ficou surpreso e, olhando para a escuridão atrás da porta, pensou que já tinha ouvido essa voz em um sonho.
Enquanto a porta não estava completamente fechada, a voz disse que ele deveria retornar quando se tornasse mais forte. Após isso, a porta se fechou com força. Após tal batalha, o mentor e seus alunos foram ao hospital da academia. O médico fez curativos em suas feridas e disse que era impossível treinar assim, e também mandar 4 alunos para uma cama de hospital de uma vez. Ele sempre dá trabalho. Kay disse que, claro, não queria incomodá-lo novamente, mas foi um acidente. O médico disse que ele nem deveria começar. Ele virá à reunião matinal e se explicará lá. Sir Kay disse ao Dr. Humphrey que estes eram somente arranhões. Enquanto isso, seus alunos estavam deitados em camas de hospital em um quarto separado, e Gary, cuja mão já tinha sido enfaixada, olhou para Ray e disse que tinha certeza que o mentor os defenderia. Ray olhou para o teto e respondeu que esperava. Ele achava que ele era tão assustador quando estava com raiva. Ele rolou para o lado, de frente para o beliche de Gary, e perguntou por que ele continuava indo mais fundo na caverna, mesmo que eles estivessem impedindo. Gary de repente ficou preocupado e pediu desculpas a ele, dizendo que não conseguia explicar. Ele olhou para baixo, culpado, e disse que sentia que tinha que ir lá e não conseguia controlar seu corpo ou sua mente. Monk, que tinha lido um livro antes, sentou-se na cama e, mostrando-o a eles, disse que sabia o motivo. Ele acabou de aprender com este livro que o monstro de nível rei, o deus vaca perdida, além da magia dos elementos de trovão e relâmpago, tem um poder chamado labirinto mental. Ray e Gary perguntaram ao mesmo tempo: labirinto mental? Monk disse que a lenda conta que a rainha de um certo país e um touro branco um dia tiveram um filho com cabeça de touro, que deveria ser sacrificado aos deuses. Ao saber da criatura nascida da rainha, o rei ficou furioso e mandou construir um labirinto enorme, vigiado por guardas atentos, numa ilha deserta no fim do mundo. O Minotauro nasceu e ficou preso nesse labirinto pelo resto da vida, e mesmo depois de morrer, sua alma não conseguiu encontrar paz. Este Minotauro tinha um poder realmente divino. À medida que crescia para escapar da prisão, acabou ganhando a capacidade de soltar uma aura que influenciava o coração das pessoas. Pessoas enfeitiçadas perderam o controle das suas mentes. As suas ações eram ditadas pelas suas emoções mais fortes. Durante a história, Ray se mudou para a cama de Gary e pensou: que tipo de lenda é essa? Como pode uma criança nascer de um humano? Gary se sentou, balançando as pernas, e disse que até sentia pena, de algum modo, desse Minotauro. O que aconteceu então? Monk respondeu que não havia uma palavra sobre isso no livro. Talvez ele tenha conseguido escapar. Senão, eles não teriam descoberto esse monstro na prisão subterrânea. Gary, pensativo, colocou a mão no queixo e disse que faz sentido. Ele deve ter tido uma prole grande. Então, talvez tenha sido por causa desse Minotauro que ele teve esses sonhos? Monk concordou com ele. E Ray pensou: isso é verdade? Se o Minotauro era mesmo a causa dos sonhos, então qual era aquela voz que ele ouvia? Sir Kay entrou no quarto deles e disse a Gary que o médico disse que tudo ia cicatrizar como um cachorro. Então, em alguns dias, ele ia melhorar e receberia alta do hospital na outra semana. Monk e Gary ficaram um pouco tensos e pensaram que ele ainda estava chateado com eles. Ray hesitou em chamar seu mentor e ele perguntou se ele estava preocupado com seu ferimento. Ele piscou e disse que não era nada, só um par de costelas quebradas. Para pessoas como ele, é só rotina. Ray disse que não era disso que ele estava falando. Na verdade, ele queria perguntar se ele ainda tinha a Pedra do Rei e se eles iam conseguir um pedaço dela. Depois dessa pergunta, o silêncio reinou no quarto do hospital. Sir Kay ficou ainda mais irritado e exclamou que nem deveria se lembrar disso. Isso era pagamento por seus trabalhos. De quem ele acha que sofreu? Ouvindo sua bronca, Ray imediatamente recuou e nunca mais abordou o assunto. Depois disso, seu mentor dirigiu-se para a saída e, acenando com a mão para eles, disse que deveriam descansar e que no dia seguinte fariam um exame completo de todo o corpo. Ray disse que tinha mais uma pergunta. Como ele sabia que eles tinham entrado na prisão? Gary concordou com o amigo e disse que eles eram os únicos que sabiam disso. Mesmo que Jasmine quisesse contar a alguém sobre isso, ela simplesmente não tinha tempo suficiente. Sir Kay virou a cabeça levemente para eles e disse que eles, as crianças, têm tantos segredos que só querem desvendar. Um dos dorminhocos contou-lhe sobre isso. Ray perguntou: dorminhocos? Então, isso significa que eles estavam sendo observados todo esse tempo. Ray de repente lembrou-se de algo e disse que tinha ouvido falar sobre isso. Dizem que certas pessoas são designadas aos alunos da academia. Elas se misturam à multidão, protegendo os alunos de problemas. Gary disse isso para simplificar. Elas estão simplesmente relatando alunos problemáticos. Sir Kay acenou com a mão novamente e disse que provavelmente era tudo de que eles precisavam saber sobre elas. Que não o importunassem mais com perguntas e cuidassem melhor de seus problemas imediatos.
Ray olhava para ele lá dentro, pensando que os segredos desta academia eram muito mais simples do que pareciam à primeira vista. Depois de um tempo, eles decidiram ir para a cama, e Ray, lembrando-se de sua habilidade, pensou que a habilidade que recebeu recentemente era a absorção de elementos. Uma janela do sistema apareceu na sua frente com uma descrição da habilidade. A capacidade de atrair as propriedades mágicas de um inimigo e aumentar o poder de sua própria magia. Serkai pensou, usando as habilidades mágicas de um oponente para aumentar o poder da sua própria magia do mesmo tipo. Agora, essa habilidade é de pouca serventia. Talvez ele devesse tentar aprender magia. Ele olhou para os amigos e pensou que tinha pedido para eles guardarem segredo sobre o que tinha acontecido. E Serkai não tinha perguntado nada para ele. Então ele achou que eles nunca desconfiaram. Gary não parece ter mais pesadelos, então foi tudo realmente influência daquele monstro. Chegou a manhã. Ray voltou para o clube de artes marciais e começou o dia treinando lá fora. Ele, como de costume, levou a espada na boca e começou a praticar socos. O mestre Fong chegou perto e elogiou, dizendo que essa técnica combinava perfeitamente com ele. Ray pegou a espada nas mãos e perguntou, é mesmo? Mas ele acha que nesse estado, a espada dele é usada principalmente para defesa. E ataques com os punhos não são muito potentes. O mestre respondeu que ele tinha, claro, razão nisso. De repente, ele se lembrou de algo, e dando um soco na palma da mão, disse que o daria para ele. Ray perguntou, que mais é isso? O ancião começou a remexer nas caixas e procurá-lo, perguntando-se para onde tinham ido. Ele tem certeza que deixou aqui. Ray disse que se ele não conseguisse encontrar, que esquecesse. Ele pensou, o que de bom poderia estar escondido em um lugar desses? De repente, o velho exclamou alegremente que tinha encontrado. Ele mostrou a arma e disse que esses eram os punhos de dragão. Ray pensou, que nome é esse? Ele colocou as luvas enormes nas mãos e perguntou, elas são realmente tão boas? O ancião disse para ele não se preocupar. Elas mudavam de tamanho para se adaptar às dimensões do dono. Logo depois de suas palavras, as luvas começaram a diminuir drasticamente de tamanho e pararam quando chegaram no tamanho desejado. Ray levantou as mãos surpreso e examinou os punhos, e então perguntou, elas são feitas de cristais monstruosos? O ancião orgulhosamente botou as mãos no cinto e perguntou com um sorriso. Nada mal, né? É uma pena, claro, que este seja só um chifre de dragão de cristal de nível médio. Se fossem cristais de alto nível, seriam ainda mais poderosos. Ele gostaria de dar esse equipamento de alto nível para ele, mas seria meio injusto com os outros participantes. Ray perguntou, outros participantes? O ancião perguntou em resposta. Ele sabe alguma coisa? Ele mal vai nas aulas? Ray confirmou, e disse que ele podia contar. O ancião levantou o dedo indicador e disse com cara séria que todo mundo a partir do segundo ano participava do torneio anual da academia. O torneio da academia é uma batalha individual em que são escolhidos os 5 alunos mais fortes da academia. Esses 5 alunos representam a academia e competem contra os melhores de outros países do mundo no torneio das nações. Ele vai emprestar essas luvas para ele. Ele quer que ele, aluno dele, entre pelo menos entre os 10 melhores. Ray riu e disse que estava muito animado com isso. O velho apontou para a luva e disse que se ele usasse com sabedoria e conseguisse um bom lugar no ranking, ele dava para ele. Ray fez um joinha e agradeceu antecipadamente. E depois disso, o ancião disse que ele já tinha uma arma. Então, é melhor ele procurar algo que possa protegê-lo. Uma couraça, escudo ou algo parecido sempre são úteis nas missões. Ray, pensativo, levou a mão ao queixo e, estreitando os olhos, questionou. O que vai proteger? O tempo passou. Ele foi até uma rua comercial e, olhando os preços, exclamou. É tão caro! O vendedor afirmou que esse é o preço aqui. Se ele acha caro demais, então que procure outro lugar. Ray disse que da última vez ele tinha falado um preço totalmente diferente. O vendedor se virou para ele com ar desgostoso e disse que ele sempre estabeleceu preços absolutamente infantis para equipamentos de proteção de nível médio feitos de cristais de monstros. Custa 10 pequenos cristais ou 1000 yuans. Ele bateu com o punho na mesa onde Ray colocara os cristais e falou sobre os 10 cristalzinhos de monstro adicionais que ele precisava pagar. Esse era o pagamento pelo silêncio. Ele ergueu a palma da mão até o rosto e disse baixinho que não estava nem um pouco interessado de onde ele tirava aqueles cristais extras. Ray começou a ficar irritado com isso, e ele pensou que, embora eles, é claro, não conseguiriam pegá-lo em flagrante quando ele estava escondendo os cristais, mas se ele fizesse um escândalo aqui e chamasse atenção para si mesmo, ele tinha medo, não conseguiria mais caçar sozinho. Ele foi forçado a concordar e, jogando o saco na mesa, disse que ele deveria fazer seu trabalho.
O vendedor pegou a bolsa com um sorriso e disse que ele tinha certeza de que ficaria satisfeito com o trabalho de sua família. Ele começou a trabalhar, e Ray cruzou os braços, contrariado, e pensou que a natureza humana escorregadia realmente existe em todas as áreas da vida. De repente, a voz de Scavia foi ouvida por trás, dizendo que isso era uma coincidência. Ray se virou e viu que ela estava usando um vestido novo, mas não disse nada sobre isso. Ele perguntou se ela também havia vindo buscar uniformes novos. Ela respondeu que hoje não há aulas. Ela se aproximou dele, e Ray, falando num sussurro, disse que ele estava se oferecendo para mudar de loja. O dono deste lugar não é o empresário mais honesto. Scavia disse surpresa que agora entendia o que havia acontecido com ele. Logo em seguida, ela bateu ambas as mãos no balcão e chamou o dono, perguntando se ele estava presente. A voz dele veio do lado. Ele respondeu que chegaria em 1 minuto. Ele caminhou até o balcão e, vendo Scavia, disse com um sorriso que era a senhorita Hart. Ele estava contente por ela estar lá. Scavia apontou o dedo para ele, desgostosa, e disse que não havia necessidade daquilo. Ela estava ali, a serviço. Ela estava interessada no preço da fabricação de armaduras para cristais de bestas de nível médio para sua amiga. Ray, observando-a, pensou. Esta pessoa a chamou de senhorita? Ela é de alguma família famosa? Depois de trocar algumas palavras insatisfeitas com o mercador, Scavia se aproximou de Ray e lhe entregou a bolsa, dizendo que havia devolvido o troco. Ray agradeceu surpreso e achou que a diferença de atitudes em relação às pessoas era simplesmente incrível. Ele se lembrou das palavras de Sebastião de que o filho de um cavaleiro se tornará um cavaleiro, e o filho de um camponês se tornará um camponês. Embora esse sujeito seja uma pessoa nojenta, o que ele disse com bastante verdade reflete como as coisas estão neste mundo. Ele enfiou a mão no bolso e disse que estava dando para ela em retribuição por sua ajuda. Ele tirou o cristal de urso médio de Wally de seu bolso e o entregou a ela. Ela exclamou surpresa. Isso era mesmo o cristal de urso Wally médio? Ela não podia aceitar. Era mais valioso do que 10 pequenos cristais monstruosos. Ray disse que a deixaria ficar com ele. Ele já tinha armas e armaduras. Não fazia sentido guardá-lo. Talvez ela precisasse dele. Depois disso, ele se virou e acenou com a mão, dizendo que iria procurar outra coisa. Eles se verão mais tarde. Scavia, com o rosto vermelho de vergonha, olhou para ele. Depois abaixou o olhar e apertou o cristal presenteado ao peito, repetindo silenciosamente seu nome. Ele voltou para o que havia comprado do mercador e disse que era muito bom. O mercador riu e disse que estava contente, que estava satisfeito. Ele não sabia que era amigo da filha mais velha da família Hart, então pede desculpas se de repente ofendeu. Ray não respondeu e examinou a couraça, pensando que tinha dominado muito bem seu Kai. E com essa couraça e as luvas que o velho lhe deu, tudo seria ótimo. Ele sorriu e pensou que mal podia esperar para tentar caçar monstros de nível mais alto. Anoiteceu, o ancião Gibby tirou a máscara e olhou o pôr do sol pela janela, dizendo que não percebeu que teve sorte de sair vivo da prisão subterrânea. Seu subordinado, que estava sentado na frente dele sobre um joelho, disse que, até onde sabe, o batedor contou isso a Kay, e foi ele quem o salvou. Gibby disse que não achava que esse sistema antigo funcionava mesmo. Seu subordinado disse que com os 3 cavaleiros do seu lado, e agora o problemático Kay, não seria tão fácil para eles. Talvez eles pudessem usar Delbert? Gibby respondeu que não tinha pressa. Você pode recorrer a ele, mas ele é um dos 3 cavaleiros. Ele vai precisar garantir a lealdade dele. O subordinado quis sugerir outra coisa, mas Gibby interrompeu e disse que deveria deixá-lo em paz. Será mais fácil manipular ele sem a participação do Delbert. Deixe ele falar para ele que se ele conseguir, a Guilda Puro Sangue vai recompensar ele com uma nova posição. O subordinado dele levantou dos joelhos e respondeu que entendeu. Ia já dar ordens para os subordinados dele. Ia saindo e colocando o capacete, mas Gibby falou que tinha mais uma coisa. Olhou para ele com um olhar ameaçador e falou que se as coisas não dessem certo, ele não deveria voltar e se reportar a ele. O subordinado dele concordou e foi embora. Assim que o sol passou do horizonte, a turma toda foi para os pés do campo de caça. Dan falou sorrindo que a produção de hoje promete ser grande. Gary riu e disse que deviam tentar economizar dinheiro para comprar o equipamento necessário. Todos atrás riram, e Martha olhou ao redor com um sorriso, e disse que aquele era só um local ideal para caçar. De repente, Monk virou-se para Ray e disse que ele realmente não sabia o que dizer. Ele é muito grato a ele. Ian também se aproximou de Ray e disse que lhe pagaria muito mais quando a oportunidade surgisse. Ray olhou para eles perplexo, e apontando o dedo para si mesmo, perguntou: Ele está me dizendo agora?
Dan o abraçou por trás e disse com um sorriso que, embora soubesse que ele era tímido, todos eles realmente apreciaram. Ray de repente percebeu qual era o motivo do seu estranho comportamento grato e perguntou a Scavia se ela tinha posto a mão em tudo aquilo. Marta, que estava andando ao lado deles, despediu-se e disse que não queria chamar a atenção deles, então ela iria embora. Scavia a chamou envergonhada, então se virou para o Ray e com um sorriso sem graça, disse que era tudo por causa do cristal nu que ele tinha dado para ela. Ela trocou por ouro e distribuiu para todos os companheiros de equipe em nome dele. Ainda por cima, ela já tem um escudo bom, então não precisava mesmo desse dinheiro. Ele ficou quieto, e ela perguntou se ele estava com raiva por ela não ter comentado sobre isso com ele antes. Ele pegou ela logo pelos ombros e respondeu que nada disso. Ele falou o nome dela sorrindo e disse que achava que ela daria uma boa líder. Com essas palavras, o rosto da Scavia ficou mais vermelho ainda, e aí ela empurrou ele para longe dela e exclamou: "Por que ele ficou tão sério assim do nada?" O resto dos caras se viraram com o barulho, e um leve rubor apareceu na cara deles. O Ray voltou para o grupo principal, e o Gary suspirou com um sorriso e pediu para ele falar a verdade. Não tinha nada mesmo entre ele e a Scavia? Ray ergueu uma sobrancelha e perguntou confuso o que ele queria dizer. Gary fechou os olhos e disse que ele deveria esquecer. Tem só serragem na sua cabeça. Que ele apenas lhe prometesse que não faria o mesmo com Amy quando a encontrasse novamente. Ele andou mais, e Ray parou e cuidou dele perplexo. Alguns minutos depois, vários besouros voaram para fora da floresta e Dan alertou a todos sobre o perigo. Monge sacou suas lâminas e disse aos outros para se prepararem para a batalha. Ray, que usou seu olho de dragão, viu que tipo de insetos eram e pensou que eram apenas monstros de baixo nível. Tudo bem. Dan balançou sua lança, cortando a cabeça de um inseto, e disse que era de alguma forma simples demais. Tem alguma coisa mais complicada? Gary sorriu e disse que isso só significava que suas habilidades de luta tinham melhorado. Dan riu e disse que mais cedo ou mais tarde receberia uma faixa branca. Monge, nesse meio tempo, correu para frente, cortando vários insetos de uma vez com as lâminas afiadas, e depois parou e esticou os ombros. Mas ele não percebeu como algo saiu do chão atrás dele. Vendo isso, Ray alertou os outros sobre o perigo e gritou que era um besouro Hércules. Assim que ele falou isso, um besouro enorme rastejou para fora do chão e balançou as garras para matar o monge. Mas ele conseguiu pular a tempo e, olhando para ele, animado, perguntou: "É um monstro nível médio?" Dan apontou a lança para o monstro e disse que esse monstro mágico de nível médio não passava de um inseto qualquer. Dito essas palavras, ele correu imediatamente para frente e deu uma estocada, fazendo com que o besouro fosse jogado para trás e rolasse no chão, mas não se machucou. Dan ficou bem surpreso com isso e disse que não fazia ideia que a carapaça desse besouro era tão dura. Ray usou o olho de dragão dele de novo e disse que mais insetos estavam vindo na direção deles. Os caras se agruparam, cobrindo as costas uns dos outros, e vários besouros surgiram simultaneamente do chão não muito longe. Gary foi o primeiro a golpear com sua espada, mas não conseguiu ferir o besouro e disse que a carapaça era muito dura. Scavia, por sua vez, rebateu os ataques com um escudo e disse ao besouro para nem pensar em se aproximar dela. E Marta disparou várias flechas ao mesmo tempo e disse que mal conseguiu atravessar a armadura deles. Ian, Monk e Dan, que ficaram de costas uns para os outros, estavam cercados por insetos e colocaram suas armas à frente. Mas, de repente, um rugido lateral e o besouro que estava perto deles foi lançado de volta com velocidade relâmpago e a armadura se rompeu. Ray, que estava usando novas luvas de fogo, disse aos insetos que olhassem para cá. Seu olhar imediatamente se tornou feroz e ele disse para eles darem o fora. Pronunciando estas palavras, ele se inclinou bruscamente para frente e perfurou o corpo do monstro com seus punhos de fogo, espalhando todas as entranhas ao redor. Monk olhou para Ray surpreso e disse que isso era muito legal. Dan também percebeu isso e perguntou que tipo de nova arma aquele cara tinha e por que era tão poderosa. Monk disse que parecia que o mestre do clube de artes marciais tinha emprestado para ele. Dan ficou chateado e exclamou: "Mas por quê?" Ele sente como se tivesse entrado no clube errado. Ray, enquanto isso, segurando o enorme monstro pela garra, pensou em como deveria se comportar para não levantar ainda mais suspeitas neles. Ele virou o olhar para os amigos e perguntou até quando eles ficariam só olhando. Deixem ele ajudar finalmente. Monk se animou e disse que estavam a caminho. Marta também veio ao resgate e saltou, lançando uma flecha na cabeça do monstro, e Scavia seguiu-a. Ela olhou para a flecha na cabeça do monstro e depois acertou com seu escudo, empurrando-a mais no corpo do besouro. Monk estava encantado e disse que ele entendia como era feito.
Ele cravou um punhal no corpo do monstro e chamou por Dan. E ele aproximou-se imediatamente e balançou a mão, dizendo que já estava aqui. Ele empurrou a lâmina mais fundo no corpo do monstro e ela rasgou por dentro, e a garra caiu. Ian rapidamente pegou a garra afiada e então, com um grito, enfiou-a no corpo do outro monstro e o matou. O tempo passou. O último besouro caiu no chão e Dan suspirou aliviado, dizendo que finalmente se livraram do último. Ele se aproximou desse monstro e, ao ver os cristais, riu e disse que estavam ricos. Estes são todos monstros de nível médio. Definitivamente cairão os mesmos cristais deles. O monge pegou um cristal e afirmou que era verdade. Este é um cristal de nível médio. Nesse meio tempo, o sistema informou ao Ray que 2 cristais médios foram detectados. Ele quer absorvê-los? Ray pensou, já que tinha 2, que eles ficassem com o resto. Mas, novamente, o surgimento repentino de tantos monstros de nível médio, agrupados, parece ser um plano bem planejado por alguém. De repente, ele ouviu um barulho à distância e ficou em alerta. Ele olhou para o céu e viu todos os pássaros voando das copas das árvores e pensou, o que está acontecendo? Por que os pássaros voaram? Sentindo algo estranho, ele imediatamente usou o olho do dragão e viu, ao longe da floresta, uma parede inteira de chamas se aproximando. Ray imediatamente alertou aos outros, gritando que as chamas estavam vindo em sua direção. Dan olhou mais de perto e perguntou, é fogo? Ele não vê nada. Marta subiu em uma árvore e, vendo chamas ao longe, gritou que Ray estava certo. Ela viu chamas. Gary pôs o ouvido no chão e, sentindo a vibração, disse que alguém estava chegando. Eram monstros correndo. Dan ficou nervoso e perguntou, o que estamos esperando então? Precisamos sair. Ray respondeu que temia que fosse tarde demais. Para confirmar suas palavras, Marta pulou da árvore e disse que as chamas se aproximavam por todos os lados. Ela perguntou a Scavia. Ela tinha a joia do desastre com ela, não é? Que ela desse o sinal. Eles deviam chamar o cavaleiro para ajuda. Scavia bateu na gema várias vezes e disse que tentou, mas a pedra não funcionou. Dan disse que isso não podia acontecer. Será que essa pedra ia quebrar logo num momento desses? Através das chamas brilhantes, Ray notou 3 silhuetas ao longe. Ele imediatamente se virou para elas e gritou, quem é que está lá? O resto do pessoal se virou ao ouvir o grito, e depois disso, 3 pessoas com máscaras de demônios com chifres começaram a sair de dentro das chamas. Elas continuaram andando, ficaram caladas, e o Monk perguntou, será que elas vieram para nos salvar? O Ray respondeu que estava com medo, ele não. O Gary sentiu que algo estava errado e gritou, foram eles que começaram o incêndio? O que eles querem? Só um deles mexeu a mão, dando um sinal, e o segundo mascarado, que tinha as mãos amarradas por correntes, avançou, mexendo nelas. Quando ele balançou a mão, o peso pesado na ponta da corrente acertou o Monk com força, e ele chiou de dor, aí caiu no chão. Outro mascarado atacou o Gary, e se defendendo do golpe, ele chamou o amigo preocupado. O Ray, enquanto isso, ficou parado, e de repente percebeu como um terceiro mascarado estava atacando ele. O inimigo mexeu a mão, batendo nele com a espada, mas o Ray conseguiu se defender com as luvas. Ele usou o olho do dragão para descobrir quem estava na frente dele, mas não vendo nada, perguntou quem era. Ele continuou segurando o golpe e, rangendo os dentes, exclamou, por que ele está fazendo isso? Ele olhou para a lâmina da espada e pensou que a espada desse cara não era uma arma comum. Ele imediatamente recuou, e a espada do inimigo dele explodiu em chamas. Enquanto isso, Dan ajudou Monk e perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem, mas e o Ray? Ian não o ouviu e gritou que iria ajudá-los. Quando ele estava prestes a fazer isso, uma enorme parede de chamas surgiu na frente dele, e alguém disse para ele ter cuidado. Ian chamou seus amigos que estavam do outro lado, e Ray olhou para a parede de fogo atrás dele. Ele olhou para os inimigos e pensou que eles estavam tentando separá-los de propósito. Será que o alvo deles é ele e o Gary? Ou talvez só ele? Ele olhou para o Gary, que ainda estava lutando, e pensou que ele já estava no fogo cruzado. Parece que ele vai ter que lutar sozinho contra os dois. Ele gritou para os amigos do outro lado do muro de fogo que eles não precisavam se preocupar com eles. Eles precisavam descer a montanha rápido e pedir ajuda. Ian queria se opor, mas Ray gritou que não era seguro ficar ali. Eles só podem ser salvos se cavaleiros vierem em seu socorro. Ian pediu que eles aguentassem um pouco mais, e Scavia foi até a academia e disse que Ray estava certo. Eles precisavam se separar e pedir ajuda. Dan ajudou Monk, e Marta correu atrás de Scavia e concordou com suas palavras.
Ray, enquanto isso, se aproximou de Gary e perguntou como ele achava que poderia lidar com ele. Gary respondeu que não tinha problema, que cuidaria do cara. Ele olhou para o inimigo, que lutava com lâminas duplas, e pensou que ele era rápido, mas não rápido o bastante para derrotá-lo. Enquanto estivesse protegido, não seria possível feri-lo mortalmente. Atacou-o com o pensamento de que o atrasaria. Vai dar tempo para Ray. O inimigo repeliu seu golpe e o resto de seus companheiros, enquanto isso, foi atacar Ray. Ele repeliu o ataque com uma espada, mas percebeu a corrente do segundo cara perto do seu lado, e pensou que sabia que ele havia decidido se esgueirar até ele. Virou-se bruscamente e agarrou a corrente, pensando que havia sido pego, e enquanto isso o espadachim levantou a mão novamente para atacar. Ray, balançando a corrente de fogo, de repente percebeu que o espadachim estava atacando novamente, e pensou que ele era tão irritante. Ele desviou da espada dele e pensou que, com quem quer que ele estivesse lutando, o segundo estava ali para impedi-lo de lidar com ele. Em dado momento, ele não conseguiu controlar a corrente, e o peso pesado no final dela o atingiu no peito, fazendo a respiração de Ray parar por um momento. Este golpe jogou-o de volta para o meio das chamas, mas ele conseguiu parar a tempo. Ele olhou para os seus inimigos e pensou que não tinha ideia de que eles funcionavam tão bem como uma equipe. Ele olhou para baixo na rachadura da couraça, pensando que felizmente a couraça tinha evitado uma ferida fatal. Ele precisava bolar um novo plano. De repente, Gary gritou atrás dele, e ele se virou na direção dele assustado. Gary levou a mão para o ferimento no seu ombro direito e perguntou ao inimigo se ele estava ciente que tinha acabado de curar aquele braço. Seu oponente jogou uma espada sobre o ombro e disse que então ele garantiria que não teria tais problemas no futuro. Gary passou a espada para a palma da mão esquerda e disse para Ray não se preocupar. Ele daria conta dele. Ouvindo suas palavras, o espadachim com lâminas duplas correu para a frente e disse que faria ele passar por dificuldades. Nesse momento, faíscas azuis dançavam ao redor de Ray, que contrastavam com o fundo da chama brilhante, e o próprio Ray soltou ar quente pela boca, e com uma cara sombria disse que se fosse para morrer, então não tinha intenção de impedir. A experiência dele e da Noel chegou a 99%, e o sistema perguntou, ele quer absorver 5 pequenos cristais monstruosos? Ray concordou, e depois disso as faíscas cresceram. Poderosas correntes de vento junto com Kai, faíscas azuis brilhantes e chamas vermelhas brilhantes imediatamente rodaram em torno de Ray. Seus oponentes congelaram no lugar e não ousaram atacar. Vendo tal espetáculo, chifres de fogo cresceram na cabeça de Ray, enquanto Noel cresceu um chifre apenas em sua testa. O sistema informou que a evolução foi concluída, ele se tornou um cavaleiro dragão, e a fera que ele convocou evoluiu para um lobo com chifres. As presas de Ray ficaram mais afiadas, seu segundo olho também se tornou de dragão, e ele disse a Noel para sair. Após a ordem, um enorme lobo apareceu atrás de Ray, e ele, flexionando os punhos, olhou confiante para os inimigos, e disse que era hora de se divertir. Um dos homens mascarados disse que a inteligência não havia relatado nada sobre a magia desse sujeito. Sua companheira partiu para o ataque e disse que não importava, a tarefa não mudava. Ambos correram em direção a Ray, e ele, junto com seu lobo, se preparou para a batalha. Ele viu um peso pesado no final de uma corrente voando em sua direção e pensou: o mesmo truque novamente? Será que ele realmente acha que não pode quebrar essa coisa? Ele agarrou a corrente com 2 mãos ardendo de fogo, e então chamou por Noel. O rapaz com a corrente tentou puxar sua arma de volta para si, mas não conseguia, e disse que era forte. Entre mentes, Ray já havia subido em Knoll, e lhe disse para ir à frente. O lobo rosnou, e de repente, correu para a frente e começou a circular os inimigos enquanto Ray lhes atirava correntes. Percebendo as suas manobras, o indivíduo perguntou-lhe se estava a tentar cortá-lo dos outros. O seu parceiro cortou subitamente as correntes e gritou que ele era um menino ingênuo. Percebendo isso, Ray soltou as correntes e disse a Knoll que deixava o indivíduo com as facas para si. Knoll rosnou em resposta, e então Ray mandou-o mover-se e ambos correram para a frente. Ray saltou e atacou o espadachim, e Knoll levou-o mais além. Enquanto as armas de Ray e o seu inimigo se chocavam, o segundo indivíduo mascarado decidiu ajudar o seu companheiro e disse a Ray para morrer. Mas não esperava que um enorme lobo lhe atacasse por trás, pronto para o despedaçar. Reagiu rapidamente e, pondo a sua arma à frente para proteção, disse ao lobo para não ser atrevido. Ele é só um animal. Ele embala centenas deles por dia. Enquanto isso, a luta entre Ray e o espadachim continuava. Eles dois recuaram para trás, esquivando o golpe da espada de fogo, pensando que era aquilo de novo. Essa espada é uma dor no pescoço. Ele precisa desarmá-lo. Ele observou atentamente os movimentos dele e achou que era meio estranho.
A partir do momento em que o homem acorrentado se afastou, parece que ele está tentando não deixar o cara se aproximar dele. Por que aconteceu aquilo? Ele resolveu diminuir a distância entre eles e achou que precisava descobrir. Ele se aproximou bruscamente do inimigo e, olhando nos seus olhos, viu medo e surpresa lá. Ray desferiu vários golpes nele, que ele defendeu, pensando que era aquilo. Ele estava com medo de um confronto direto. Tentando aumentar a distância, o espadachim agitou a espada de fogo na frente dele e recuou. E Ray parou e achou que ele já deveria admitir as fraquezas dele. De repente, um grito de um outro cara mascarado foi ouvido do lado. Ray e seu oponente se viraram para a voz e viram que Gary já havia derrubado seu oponente no chão. O espadachim com lâminas gêmeas gritou de dor e disse que era apenas um estudante da academia. Por que tanta confusão com ele, hein? Gary enfiou a espada no peito dele e disse que ele estava certo. Eles são alunos da Academia Averiana. Ele pressionou mais e disse, deixa ele falar. Por que atacaram eles? Em resposta, o rapaz de máscara gritou ainda mais de dor, e um segundo depois, Ray alertou o amigo sobre o perigo. Gary olhou para o lado e viu um fluxo brilhante de fogo voando em sua direção. Graças ao amigo, ele conseguiu reagir rápido e se mover para o lado. E um instante depois, o lugar onde ele tinha acabado de estar foi coberto por uma explosão potente. Seu oponente ficou ali e não conseguiu escapar. Ele esticou a mão para o céu e gritou alto, queimando vivo. Engolfado por uma chama brilhante, com a última das suas forças, ele pediu ajuda e depois se calou para sempre. Gary olhou para o corpo em chamas em choque e pensou que esses caras nem poupavam os seus companheiros. Mesmo no limite das suas forças, ele caminhou lentamente em direção a Ray, apoiando-se na sua espada, e disse que iria ajudá-lo. Mas assim que deu mais um passo, ele caiu no chão e soltou a espada. Ray lhe disse para não se preocupar com isso. Que ele descanse bem. Ele devolveu o olhar para os seus adversários e disse que agora iria esmagar essas escórias. Ele colocou o punho da espada na boca e disse que como ele não mereciam permanecer vivos neste mundo. Ele correu para a frente e gritou que isso era imperdoável. Aproximou-se bruscamente do inimigo e, começando a atacar, disse que ele era um daqueles que estavam prontos para sacrificar a vida dos seus irmãos. O cara da máscara não conseguiu bloquear nenhum golpe, e Ray, desferindo vários golpes novamente, gritou que o deixasse morrer. Mas os golpes não causaram dano algum ao inimigo. Ele conseguiu ficar de pé firme, e Ray, percebendo isso, ficou nervoso e pensou que a armadura dele no peito era muito forte. Ele não só tem uma espada flamejante, como também tem uma armadura especial por todo o corpo. Parece que dessa vez, eles vieram bem preparados. A luva direita dele estava rachada, e pensou que se continuasse assim, o uniforme dele não aguentaria. Então teria que procurar outra saída. Enquanto isso, Knu e o outro mascarado continuavam a lutar. Ele atacou e disse que pensou que ele fosse forte, mas concluiu que ele não passava de uma besta mágica de nível médio. Que ele não se preocupe, ele o deixaria morrer na frente do mestre dele. Em resposta, Knu apenas rosnou e começou a circular o inimigo. O cara começou a seguir o lobo com os olhos e perguntou se ele achava que ia confundi-lo com aquilo. Ele pegou a corrente do chão e a jogou sobre a besta, gritando que o truque simples era muito simples para ele. Knull ficou enroscado nas correntes e caiu no chão com um rugido, e o inimigo começou a amarrá-lo e perguntar para onde ele corria. Gary, enquanto isso, estava se arrastando até eles pensando que tinha que fazer alguma coisa. Nesse momento, o mascarado levantou a arma sobre o animal acorrentado e falou que deixava ele morrer. Mas logo em seguida, Gary saiu em defesa de Noel. Ele conseguiu bloquear o golpe com a espada e, com as últimas forças, olhou nos olhos do inimigo e falou para ele parar. O cara falou que, mesmo sendo criança, ele era forte o bastante. Com mais força ainda, ele balançou a espada, que jogou Gary para trás, e ele largou a espada, e então falou que se ele estava tão ansioso para morrer no lugar do animal, que ele ia ajudá-lo. Noel também foi jogado para trás, mas ao contrário de Gary, não conseguiu se firmar. Depois disso, Gary correu imediatamente até o cara da máscara e, segurando a perna dele, gritou para Noel pegar a espada e lutar como o mestre dele. Seu inimigo chamou ele de pirralho, e nesse momento, Noel pegou a espada com a boca e se virou para eles. O cara de máscara balançou a mão e disse: "Morre, Gary!" E ele gritou: "Eu não vou te deixar ir embora, nem que eu morra." Um segundo depois, teve um golpe. Sangue esguichou pro lado do corpo dele. A mão e a cabeça do cara de máscara, que estava ali no lugar fazia um momento, de repente voaram pro ar, e ele nem entendeu na hora o que tinha acontecido. Noel, que tinha derrubado ele com a espada, olhou para a cabeça dele. Um segundo depois,
A cabeça do mascarado e a arma dele caíram no chão com um baque. O companheiro dele, que viu ele morrer, achou que ele era um inútil. Ray, nesse momento, estava esperando um momento oportuno. Vendo que ele tinha se afastado, correu pro ataque e pensou: é agora. Com esse pensamento, lançou a espada pra frente, mas ela passou direto. Enquanto o mascarado ficou confuso, Ray pegou a mão da espada dele com um punho pegando fogo e depois deu um murro na cara dele com a outra mão e disse: vamos ver agora como você vai desviar disso. Durante o golpe, metade da máscara voou do rosto dele e Ray ficou muito surpreso com o que viu. Gary apertou os olhos para dar uma olhada melhor e os dois viram metade do rosto do inimigo deles. Era o Lance. Gary gritou, mas por que ele gritou? Percebendo que ele tinha sido exposto, Lance tirou o capuz e o resto da máscara, e Gary exclamou que ele era um cavaleiro e professor deles. Por que ele tá fazendo isso? Gary ficou furioso e começou a xingar ele, gritando que ele era um idiota. Lance atacou ele e gritou que não importava nada, porque eles iam morrer de qualquer jeito. Vendo isso, Ray avisou o amigo dele do perigo, e no segundo seguinte o Noel chegou para ajudar. Ele pulou bem embaixo do golpe do Lance, empurrando o Gary pro lado. Tendo golpeado, Lance parou, observando o bicho, cujo pelo de repente pegou fogo. Mas apesar disso, ele continuou protegendo o Gary. Gary, preocupado com o Noel, Ray gritou para ele parar, deixar ele voltar, ele tá cancelando o chamado. Imediatamente após estas palavras, Noel desapareceu no ar, transformando-se em correntes mágicas, e Gary, que já estava no fim de suas forças, tentou se recuperar. Logo em seguida, Lance atacou Ray e disse-lhe para não se preocupar, ele se livraria dele de qualquer maneira. Ao ver seu ex-professor vindo atacá-lo, seu rosto escureceu e ele pensou que sempre haverá escória como ele na raça humana. Não importa quais sejam suas intenções, vale a pena arrastar outras pessoas para isso? Lance brandiu sua espada flamejante e, ao dizer o nome completo de Ray, gritou que o tempo havia acabado. Ray agarrou sua espada com a mão, detendo o golpe e pensou: ele gosta tanto de machucar os outros? Ele gosta tanto de atacá-lo? Então ele vai pagar por isso. Ele ativou a habilidade de absorção de elemento e, em seguida, o sistema começou a notificá-lo de que havia recebido um elemento de fogo. Ele gritou enquanto continuava a segurar a espada, e Lance ficou encantado e disse que, enquanto continuasse a segurar aquela espada, estava drenando toda a força dela. O fogo vai consumir ele. Ouvindo essas palavras, Ray sorriu e disse que morreria. Por alguma razão, Lance começou a ficar nervoso por causa de suas palavras, e a alegria dele evaporou. Ele continuou a pressionar com a espada e disse que veria quanto tempo duraria. Enquanto isso, a absorção continuava, e Lance notou que algo estava errado. Ele olhou para a espada de fogo e pensou: o que está acontecendo? A chama está enfraquecendo. Percebendo que tudo isso era devido à influência de Ray, ele amaldiçoou e disse para ele soltar a espada. Por que ele não morre? Em resposta, Ray riu e disse: assim seja. Lance, incapaz de conter sua raiva, começou a chutar Ray e dizer para ele ir para o inferno, dizendo para ele morrer. Mas Ray continuou a segurar sua espada, e em determinado momento, Lance bateu um pouco mais forte, gritando que ele era apenas lixo. Com esse golpe, Ray foi jogado para trás e não conseguiu aterrissar direito. Levantando-se lentamente e respirando com dificuldade, ele pensou que já tinha várias costelas quebradas. É hora de ele decidir. O elemento de fogo que ele absorve é exatamente o elemento que ele pode usar. Ele levou as mãos ao peito e, juntando um amontoado cintilante entre elas, pensou que se pudesse combinar Kai com magia elemental de fogo, poderia utilizá-lo como uma arma. Logo depois, uma chama brilhante se acendeu ao redor dele. Lance ficou assustado e declarou que ele era mesmo um demônio. Eles deveriam tê-lo matado. Após essas palavras, ele investiu, gritando alto, e Ray olhou para ele e pensou que era apenas um homenzinho patético. Ray apenas acenou ligeiramente com a mão, e a mão de Lance, que segurava a espada, se desprendeu de seu corpo. Sentindo a mão dormente, ele pensou confuso que algo estava errado. O que aconteceu com a mão? Ela não responde. Então, assim que baixou o olhar, percebeu que agora não tinha mais mão. Ele agarrou o ombro, gritando, e em seguida Ray agarrou a cabeça dele e disse que o tempo tinha acabado. O assustado Lance implorou por misericórdia, mas Ray não mudou sua decisão. A mão que segurava a cabeça de Lance incendiou-se mais forte na mesma hora, cobrindo seu corpo inteiro em chamas. Sentindo calor e dor terríveis, Lance gritou alto e Ray continuou a segurá-lo, sem tirar os olhos dele apesar das feridas de seu próprio fogo. Quando os gritos cessaram e seu corpo foi carbonizado, Ray finalmente o soltou e disse que ele recebeu o que mereceu.
O corpo queimado de Lance caiu e se desfez em pedaços. E então, passos e a voz do mentor foram ouvidos, chamando por Gary e Ray. Com a respiração pesada, Ray virou-se para aqueles sons e viu seu mentor correndo em direção a eles, junto com os caras, perguntando se estavam bem. Vendo que eles finalmente haviam chegado, Ray caiu no chão de cansaço e não disse uma palavra a eles. Sir Kay olhou para os cadáveres dos inimigos e disse que eram de raça pura. Eles tinham que reportar isso a Winford. Um dos rapazes pediu a Ray que aguentasse, e outra pessoa disse que seu rosto e braço estavam muito danificados. Eles precisam levá-lo para a enfermaria urgentemente. Desmaiando, Ray pensou que estava feliz por estarem todos bem. O tempo passou, Ray acordou na enfermaria e viu o teto à sua frente. Seu olho, cabeça e corpo estavam cobertos com curativos, e ele achou que via um teto conhecido e sentia um cheiro familiar. É a enfermaria de novo, não é? Ele sentiu algum tipo de peso nas pernas e pensou: por que está tão pesado? Levantou a cabeça e viu Scavia deitada na cama perto de seus pés. Ela abriu lentamente os olhos e viu que o amigo havia acordado. Levantou-se imediatamente com lágrimas nos olhos e disse que ele finalmente havia acordado. Perguntou quanto tempo dormiu desta vez. Ela o ajudou a se sentar e disse que foram cerca de 3 dias. Ele não deve se preocupar, seus ferimentos foram tratados a tempo, então ele se recuperará rápido. Ela foi até a saída da enfermaria e disse que ligaria para os demais. Eles estavam esperando para ele acordar. Neste momento, Ray tocou o próprio rosto, sentindo que os lábios queimavam, mas estava bem melhor. Depois que Scavia chamou os outros, Sir Kay lacrou a porta e a sala do hospital foi coberta por uma barreira à prova de som. Ele se virou para os alunos, garantindo que a conversa não seria ouvida. Ray olhou em volta e perguntou o que estava acontecendo. Olhou para a mesa onde estavam os gêmeos, Ian e Callie, e perguntou: por que eles estão aqui? Sir Kay não respondeu e disse aos alunos que eles não estavam participando da caçada. Que, como viram, 2 de seus alunos tinham sido atacados recentemente, o que era uma grave ameaça. Exalando fumaça pela boca, ele disse que ele e Winford tinham conversado e decidido contar algo. Olhando para Ray, disse que antes queria perguntar uma coisa. Ele poderia dizer quem os atacou? Ray concordou e disse que eram 3, todos com máscaras vermelhas. As identidades de 2 eram desconhecidas para ele, mas o terceiro era Knight Lancey. Monk ficou muito surpreso com essa notícia e disse que não conseguia acreditar. Ian perguntou: como pode ser? Callie ficou nervoso e disse que tinha a sensação de que não era uma boa pessoa. Scavia perguntou: eles são da Guilda Negra? Ela leu em um livro que essa é uma organização de bandidos. Kay respondeu que se fosse assim, tudo seria muito mais simples. Eles são de uma guilda chamada Sangue Puro. Ao contrário da Guilda Negra, o Sangue Puro tem muitos apoiadores da academia. Há rumores de que um dos anciões está por trás deles. Gary exclamou: ancião! Scavia também ficou nervosa e perguntou como o ancião poderia permitir que isso acontecesse. Monk concordou e disse que era assassinato, o verdadeiro crime. Kay ergueu uma mão e disse que sabia. Ela e Winford concordam com isso, mas não é tão simples assim. O rosto de Ray ficou sério e ele perguntou o que eles estavam planejando. Kay disse que ele deveria saber. Além das vítimas, há outros ruivos aqui hoje. À frente das palavras do mentor, Ray disse que eles querem se livrar deles. Ian perguntou em choque: eles querem se livrar deles? Duo disse que era terrível, e o irmão dele riu e disse que eles poderiam finalmente jogar fora as espadas de madeira e usar de verdade. Callie acenou a mão e exclamou que isso era um absurdo. A profecia diz que eles são salvadores. O que eles têm a ganhar em serem mortos? Knight Kay respondeu que isso é porque a profecia tem uma segunda parte. Callie repetiu: parte 2. Kay disse que há 11 anos a profecia dizia só isso, e era verdade. O ruivo pode se tornar o salvador ou aquele que destrói o mundo. Apesar de existir esse paradoxo, a situação é a seguinte: tem cavaleiros que valorizam muito sua linhagem e origem. Eles não se conformam com o fato de que o que a família deles tem orgulho há muitas gerações seja ameaçado por alguns que apareceram do nada, crianças. Infelizmente, muita gente pensa assim. Por outro lado, tem batalhas ferozes acontecendo nas fronteiras do Reino Aluri. Eles precisam de cavaleiros para protegê-los de bestas das sombras e invasão de outros reinos, e também precisam manter a academia funcionando tranquilamente. Nessas condições, os altos escalões não podem lidar com a Guilda Puro Sangue de jeito nenhum, pois isso pode levar a uma divisão do reino por dentro, e aí vem o fim da vida pacífica. O Callie perguntou:
O que eles deveriam fazer? Eles realmente vão permitir que essas pessoas continuem fazendo isso com eles? O Dan desviou o olhar e perguntou. Mas isso não é problema deles, certo? Afinal, não cabe a eles salvar o mundo. Scavia se irritou e exclamou. Como ele pode falar uma coisa dessas? Eles são amigos deles? Dan riu e disse que estava brincando. Só brincando. Ela exclamou que ele era um idiota. Depois de ouvi-los, o Kalei disse que, querendo ou não, ele pode falar que agora eles estão completamente atolados. O incidente tinha demonstrado que a Guilda Puro Sangue não desistiria tão facilmente. Eles nunca devem baixar a guarda. Ele garantiu que havia vigilantes por perto, e ele e Winford também iriam ficar de olho neles. Mas ele deveria notar que há muito poucos deles para dar a eles relaxamento completo e as chamadas de serviço. Eles não podem estar por perto 24 horas por dia, 7 dias por semana, então na maioria das vezes eles estarão sozinhos. Monk disse que parece que eles não têm escolha a não ser treinar bastante para ficarem mais fortes. Gary sorriu levemente e disse que não havia melhor maneira. Kay riu e deu um tapinha no ombro dele, dizendo que ele estava certo. Em sua experiência, a maioria dos caras que dependem dos outros para proteção estão mortos quando ouvem falar deles novamente. Martha riu nervosa e disse que talvez fosse por isso. Scavia perguntou se ele é quem os consola assim. Kay olhou para Gary e disse que eles chamariam um dia. Os caras podem ir, mas ele ainda tem algo para dizer a Ray. Ray ficou um pouco surpreso e perguntou a ele. Uma semana se passou, Ray finalmente saiu da enfermaria e, encontrando-se na rua, esticou os braços e disse que finalmente podia sair daquele buraco. Se tivesse ficado lá mais um pouco, teria enlouquecido. Lembrou-se das luvas e pensou que as luvas de dragão que o velho lhe dera estavam muito danificadas, por isso teria de dá-las para conserto. Embora a vida de Noel não estivesse em perigo, ele ainda precisaria de algum tempo para se recuperar. Para se recuperar mais rápido, precisaria de muitos cristais de monstros médios e teria de procurar uma oportunidade para ir caçar. Suspirou fundo e, andando pela rua, pensou que, depois das palavras que Sir Kay lhe dissera, agora não podia relaxar por um minuto. Lembrou-se da conversa ocorrida uma semana atrás. Ray exclamou. Isto é algum tipo de piada? Está dizendo que ele é o mais provável de ser o mencionado na profecia? Kay respondeu que não era brincadeira. Ele tinha algo que o diferenciava dos outros. Ray perguntou. O que é isso? Kay se afastou dele e, acendendo o charuto de novo, disse que o corpo dele já tinha ficado num estado terrível mais de uma vez, mas que toda vez ele se curava sozinho. Ele soltou fumaça e, olhando para ele, disse que, apesar dele estar tentando esconder, achava que ele tinha dominado algum tipo de magia. Ray ficou em silêncio e pensou. Como vou explicar tudo para ele? Por exemplo, que numa vida passada, ele era um dragão. Ele vai me achar um louco. Fora isso, quando criança, ele tinha o cabelo escuro e também se recuperava rápido. Ele tem medo de que tudo isso seja só por causa do dragão que ainda resta nele. Também esse sistema estranho. Kay disse que não importa se ele acredita ou não. O problema principal é que a Guilda Sangue Puro tem certeza disso. Se ele analisar os atos deles, ele pode concluir que eles, acima de tudo, querem se livrar dele. Ray continuou em silêncio. E Kay disse que daqui pra frente, ele ia ter que tomar mais cuidado do que os outros. Continuando a andar pela rua, Ray pensou que lidar com o Lance não tinha sido tão fácil. O próximo que eles mandarem vai ser bem mais forte do que ele. Ele não pode simplesmente sentar e esperar. Enquanto isso, alguém o observava de uma torre alta. Gibby disse que não tinha ideia de que Lance seria tão inútil. Ele tinha muito equipamento de ponta à sua disposição, e não conseguia se livrar dessa criança. Mas, felizmente, tendo morrido, eles não foram capazes de revelar nada significativo. Seu subordinado disse que Kay e Winford já haviam adivinhado tudo. A cidade está muito inquieta agora. Ele teme que, em um futuro próximo, não haja uma nova oportunidade de se livrar dele. Gibby tirou a máscara e respondeu que não era nada demais. Não era tão importante e podia esperar. Ele pôs uma máscara e, assumindo a aparência de um velho, colocou a mão no ombro do subordinado e disse que o deixava trazer Delbert para cá. Ele está há muito tempo na prisão. Ele desceu as escadas e disse que, já que estava tão ansioso para provar sua lealdade, deixe-o primeiro ajudá-los a balançar este barco. Seu subordinado obedeceu à ordem e depois disso, Gibby saiu. Ray finalmente voltou ao dormitório e foi lá para dentro avisar aos outros que ele havia voltado. Monk cumprimentou-o alegremente e Gary contou que ele teve alta do hospital. Ray se jogou na cama e Gary aproximou-se dele e disse que ele estava coberto de hematomas novamente. Ray disse que tinha ido treinar com um velho em um clube de artes marciais e por isso os hematomas surgiram. Dan chegou perto deles e perguntou que clube esquisito era aquele.
As meninas entraram no quarto, e Scavia, olhando para o envelope nas mãos, disse a Gary que era para ele. Ele agradeceu, e Marta adentrou o quarto depois dela, e vendo Ray, questionou se ele tinha recebido alta. Escutando isso, Scavia foi imediatamente até a cama de Ray e disse com um sorriso que ele tinha voltado. Ele tá bem? Ele sorriu e respondeu que já estava voltando ao normal. Marta olhou para o cabelo dele e disse que já estava na hora de ele fazer alguma coisa com o cabelo crescendo. Dan concordou com ela e perguntou com um sorriso se ele não cortava igual ao dele. Em resposta, Ray perguntou quem mesmo quer ser como ele. Carl riu e apontou para si mesmo e disse que achava que uma cabeça raspada como a sua lhe serviria bem melhor. Ray não ficou contente com essa proposta e perguntou: o que ele esqueceu aqui? Ian disse que eles tinham algum espaço livre no seu quarto e que o Carl queria se mudar com eles. Monk também se aproximou deles e disse com um sorriso que a Circe tinha decidido que seria melhor para eles ficarem juntos. Então eles concordaram que ele se mudasse com eles. Ray olhou para o Gary, que estava lendo a carta, e perguntou se ele tinha certeza de que não se importaria. Eles nem percebem o quanto ele é doido, mas de repente se calou, vendo que o clima em volta do amigo tinha mudado. Ele chamou por ele e perguntou o que estava acontecendo com ele. Gary não respondeu. Continuou olhando para a carta na mão em choque, mas seu olhar parecia estar direcionado para o vazio. Sem dizer uma palavra, ele saiu correndo da sala rapidamente, e Ray chamou ele, e Monk perguntou o que estava acontecendo. Marta e Scavia perguntaram o que houve. É por causa da carta? Dan disse que achava que incomodava muito ele estar sendo usado. Monk começou a se preocupar e puxou ele, falando para tomar cuidado com as palavras. Ele não lembra do que aconteceu da última vez? Ray também saiu correndo do quarto e avisou que ia atrás dele. Enquanto corria, ele usou o olho do dragão e pensou: cadê ele, caramba? Ele olhou em volta da sala e viu ele lá em cima, no telhado. Ele subiu no telhado e, vendo o amigo, chamou ele. Ele chegou perto e perguntou com jeito o que estava acontecendo. Todo mundo está preocupado com ele. Gary falou baixinho com uma cara feia que tinha acabado de receber a carta. Essa carta fala que a irmã dele... Ele ficou quieto por um tempinho e depois falou que diz que a irmã dele, Amy, ela... Não achando forças para continuar, ele ficou calado. Ray esperou mais alguns segundos e perguntou: essa carta é de Amy? Aconteceu alguma coisa com ela? No silêncio da noite, ouviram-se as palavras quietas de Gary de que ela havia morrido, mas essas palavras foram como um trovão. Ray imediatamente se recordou de sua infância e de Amy, que estava em sua vida. Lembrou-se do primeiro encontro, do apoio dela e das palavras que o permitiram ser ele mesmo. Agora, ele nunca terá a oportunidade de agradecê-la adequadamente. Ele imaginou como ela seria na idade dele. Continuava pensando que sempre teria tempo para lhe dizer isso. Mas agora, em sua cabeça, há apenas uma imagem dela, deitada num caixão frio cheio de rosas brancas, e seus pais chorando baixinho por perto. Tudo isso na cabeça de Ray se estilhaçou em pequenos fragmentos, e ele, com lágrimas nos olhos, perguntou baixinho: ela morreu? Gary disse que continuava lembrando-se de um pesadelo que não conseguia tirar da cabeça. Segurou a carta na mão e, olhando vagamente para longe, disse que sonhava que ela era despedaçada por monstros na Academia Holland, na palma dos deuses, sob o olhar dos nobres, desamparada como então. Ele cerrou os dentes e, deixando as lágrimas escorrerem de seus olhos, disse que agora percebe que foi completamente um pesadelo. Foi uma profecia. Seus pais escreveram que os nobres da academia ofereceram à família uma grande quantia em dinheiro como compensação. Ray permaneceu em silêncio, ouvindo seus soluços. Gary perguntou como isso aconteceu. Por que isso? Tendo espremido todas as lágrimas, seu corpo de repente tremeu. E então, em uma raiva, ele bateu na cerca de pedra no telhado e gritou. Ele olhou para os destroços que estavam espalhados e gritou aquilo para eles. Ele era apenas uma espécie de caipira morto. Uma família que você pode simplesmente comprar com dinheiro. E amanhã esses aristocratas comerão iguarias e mergulharão em suas próprias vidas. Sua irmã, a morte de sua irmã não se tornará fofoca comum para eles. Ele nunca os perdoará. Um tremor percorreu o corpo de Ray, e lágrimas fluíram dos olhos de Gary novamente, e ele gritou que não os perdoaria. Nunca os perdoaria. Ele virou-se para o amigo e disse que encontraria o homem que assassinou sua irmã. Ele gritou que iria matá-los. Ray pôs a mão em seu ombro com um olhar sombrio e disse que estava dentro. Gary disse seu nome baixinho, depois o agarrou pelos ombros e, como que perturbado, disse que uma forte magia havia despertado nele. Ele pode invocar bestas e usar magia de fogo. Viu com seus próprios olhos. Uma vez que demonstre isso aos mais velhos, eles permitirão que se transfira para a Academia Holland. Sua voz ficou mais calma, e ele disse que então ele poderia.
Ray o interrompeu dizendo baixinho seu nome. Pôs a mão em seu pulso e disse calmamente que seus métodos não eram realmente os mais comuns, e se os contasse aos mais velhos, eles só começariam a observá-lo de perto. Ele tirou as mãos de Gary de seus ombros, e depois colocou a mão em seu ombro e perguntou, além do mais, mesmo que ele pudesse entrar na Academia Holland, o que aconteceria com ele? E com ele? Gary permaneceu em silêncio, e lágrimas congelaram em seus olhos. Ray disse que eles devem encontrar uma maneira de deixar a Academia Averion juntos. Gary olhou para baixo e perguntou, mas o que eles deveriam fazer? Ray foi até a beirada do telhado e Gary virou para ele. Falou que até se formar na academia e se voluntariar lá por 2 anos, ele tinha medo que suas mãos ficassem completamente amarradas até lá. Olhando para o céu noturno, Ray respondeu que o torneio da academia começaria em breve. Se ficarem em primeiro lugar, vão poder representar a academia no Torneio das Nações. Até lá, vão conhecer o pessoal da Academia Holland. Gary repetiu baixinho. Torneio da academia? Houve silêncio por alguns segundos. Gary pensou um pouco, falou que entendeu. Ele era muito grato a ele. Enquanto isso, no dormitório do 3º ano, Harry entrou no quarto, perguntou pro vizinho se ele estava sozinho. Cadê todo mundo? O cara de faixa branca respondeu que eles estavam se preparando pro torneio da academia. Harry sorriu, pegou um copo d'água, falou que isso acontece todo ano. O que ele acha disso? Alguém tem uma chance de ganhar este ano? Ele respondeu que nenhuma só. Ele conhece esses caras muito bem. Ele esperava que Kira lutasse contra ele, mas agora ele está em missão. Harry ergueu o copo até a boca e disse que isso era verdade. Seu vizinho sorriu e disse que esperava que eles vissem alguns interessantes alunos do 2º ano neste ano. O tempo passou. Gary praticou com a espada enquanto seus amigos o observavam. Cal disse que ultimamente ele não parou de treinar. Monk perguntou a Ray se algo havia acontecido com ele. Ele respondeu que eles deveriam apenas ficar longe dele por um tempo. Gary, enquanto isso, continuou a brandir sua espada e pensou que isso ainda não era o bastante. Ele cansadamente enfiou sua espada no chão, se ajoelhou ao lado dela e pensou, por que ele é tão fraco? Sir Kay passou por ele e disse que ele vinha treinando muito ultimamente. Gary o chamou e disse para ele segui-lo. Ele tinha algo para ele. Todos se deslocaram juntos para o arsenal e Sir Kay colocou as armas sobre a mesa. Alguém perguntou, são estas as armas de quem os atacou então? Kay disse que trouxe tudo o que era possível para a forma divina, para que cada um deles possa escolher o que quiser. Kay olhou para a mesa com as armas com admiração e perguntou, é este o equipamento dos amigos de Lancey? Gary pegou as clínicas do casal e disse que levaria aquelas. E Monge pegou a couraça e disse que esta couraça é tão leve. Cal pegou as correntes e então olhou para o mentor e perguntou meio sem jeito, ele também pode escolher? Ele não os ajudou naquele momento em que foram atacados. Sir Kay respondeu que claro que sim. O torneio da academia é uma grande oportunidade. O torneio é aberto a todos os alunos, menos aos calouros. Então espera que eles não o desapontem. Todos os anos, todas as famílias nobres assistem a este torneio como espectadores. Se tiverem um bom desempenho, provavelmente receberão um convite de ao menos uma delas. Depois que se formarem na academia, eles se tornarão seus cavaleiros. E isto é um bom trabalho. Gary olhou para as lâminas e perguntou, se elas se saírem bem, eles se tornarão cavaleiros de alguma família nobre? Pensando nisso, um sorriso surgiu em seu rosto. Ray pegou a espada e perguntou, essa é a espada de Lancise? Lord Kay disse que por fora não estava danificada, mas perdeu a propriedade da magia de fogo. Então agora é de fato uma espada comum. Ele sugeriu que ele escolhesse outra coisa. Ray olhou para a lâmina brilhante da espada e pensou que ela havia absorvido todas as chamas daquela espada. Se você olhar do outro lado, absorver elementos pode ser muito, muito útil. A noite caiu. Ray entrou na floresta e, abrindo caminho através dos arbustos e usando o olho de dragão, pensou que deveria estar em algum lugar ali. Ele afastou alguns arbustos e, vendo uma enorme caverna de gelo, pensou que a tinha encontrado. Ele entrou e se escondeu em uma pequena rocha, ao pé da qual vagavam golems de neve. Havia vários deles embaixo. Estavam só perambulando pela caverna e não perceberam a presença de Ray. Em segundos, ele se fez presente ao acertar um dos monstros com uma rajada de chamas brilhantes. O restante dos monstros olhou para Ray, que estava em pé com o punho em chamas, e atrás dele estava seu fiel lobo. Ray disse que com tantos golems de gelo, não era de se estranhar que tivessem que se esforçar para chegar lá. Ele mandou que Noel se movesse para a esquerda e o lobo rosnou. Depois disso, sons altos começaram a ser ouvidos da caverna e clarões brilhantes de chamas eram visíveis. 3 semanas se passaram,
Chegou o dia do torneio da Academia Avrian, e pessoas de todo o país começaram a se aglomerar nos jardins do castelo. Enquanto isso, na sala de espera, havia os jovens cavaleiros. Jasmine perguntou a Harry com um sorriso. Dessa vez ele não vai amolecer, vai? Ele respondeu que se precisassem lutar um com o outro, pedia que ela fosse mais gentil com ele. Enquanto isso, Eric sussurrou no ouvido de Sebastian que ele já havia concordado com tudo. Então tudo o que restava era para eles fazerem. Sebastian não o ouviu e disse que estava ciente. Alguma garota com faixa verde naquele momento se aproximou dos gêmeos e disse que já queria há muito tempo perguntar algo a eles. Qual é o irmão mais velho? Os gêmeos simultaneamente apontaram para si mesmos, e cada um disse que era ele. Ao mesmo tempo, Martyr voltou para os amigos dela, e Scavia perguntou onde ela tinha ido. Marta respondeu que tinha acabado de ficar sabendo que as regras do torneio foram alteradas esse ano. Monk perguntou, não há lutas individuais antes? Ela respondeu que sim. Dizem que vai ser na primeira etapa do torneio. Antes que ela pudesse terminar de falar, os cavaleiros chegaram na sala de espera, e os alunos disseram que finalmente eles estavam aqui. Será que é hora de começar? Ele já não aguenta mais esperar. O torneio está começando. Mestre Akira ergueu a voz e disse para os alunos ficarem em silêncio. Mas os 5 melhores alunos do segundo e terceiro ano dão um passo à frente. Scavia vira um olhar preocupado para Monk, que diz que estava se perguntando o que estavam aprontando. Os 5 primeiros colocados de Gary, Scavia, Monk, Ian e Dan, que foi substituído por Ray, assumem a liderança. Os olhos dos outros estudantes se voltam para eles e alguém pergunta: moram todos no mesmo dormitório? Por que levam tantos com cintos vermelhos? Já são muitos, e os 5 estão indo todos. Ian apenas testa, olhando para eles. Assim que os 5 primeiros se aproximam da cavaleira Akira, ela se vira e pergunta: e os terceiros anos? 3 garotas estavam por perto. Yingtao, uma garota com um físico grande que estava no meio e ficou em terceiro lugar no ranking, levanta a mão e diz que Kira tinha ido em missão. À sua direita estava Ney, uma garota de cabelos rosa que ficou em quinto lugar. E a terceira foi Yassi. Ela era a mais baixa delas e ficou em quarto lugar. Ian olha para Yingtao e diz baixinho que ela era muito forte. Monge também respondeu baixinho que ela era certamente mais forte que ele. O cavaleiro Akira olhou para a lista e perguntou: e Jay? De repente, houve uma gargalhada do lado e os alunos imediatamente se viraram na direção do som. E Ney disse descontente que ele era um idiota. Um garoto alegre com faixa branca estava sentado nas proximidades. Ele sorriu e disse que era Jay, o baixinho. Ele deu um polegar para todos e disse com um sorriso que mal podia esperar para serem desafiados por eles. Alguém perguntou: é ele quem ocupa o primeiro lugar na academia? Rei disse baixinho o nome dele, e um dos alunos disse que só circulavam lendas sobre ele antes. Ele não achava que ele viria para o torneio da academia. Monge disse que não acha que ele vai decepcionar os terceiranistas. Dan disse que de alguma forma duvida que eles vão ganhar. Gary olhou chateado para os 4 primeiros que se aproximavam deles. E depois disso, o cavaleiro disse que os melhores alunos listados avançarão automaticamente para a próxima fase do torneio e não participarão da primeira rodada de seleção. O restante dos alunos exclamou surpreso: o que isso significa? Kael, que estava no meio dessa multidão com a Ray, disse que estava com medo de serem esmagados na parede, mas de repente foram apenas pegados e empurrados para a frente. Ray disse que foi só culpa dele por não estar entre os 5 primeiros. Kael respondeu que todos eles vivem no mesmo dormitório, então faz sentido ele competir com eles, embora ele ainda esteja confiante de que pode derrotar o Deng. Nidikuro disse que agora ia ler as regras da primeira partida classificatória do Battle Royal, onde o segundo e terceiro ano vão participar separadamente, com 5 pessoas em cada partida. Um dos alunos exclamou que isso era uma batalha real. Eles querem que eles lutem entre si? O cavaleiro chamou o Ian de grandalhão e disse que ele parecia muito forte. Ele vai caber aqui? Ian apontou incerto para si mesmo e perguntou: ela está falando dele? Depois disso, ele se aproximou dela e ela apontou um arco com uma flecha de madeira para ele e disse que todos os participantes da fase eliminatória só poderão usar as armas de madeira fornecidas na arena. Cada um deles terá 100 pontos de vida em sua pulseira. Se forem atingidos, seus pontos de acerto serão reduzidos. Para demonstrar isso, ela atirou em Ian, e sua vida foi reduzida em 10 pontos. Depois disso, ela envolveu a flecha de madeira com energia e disse que se usarem Kai para atacar, o dano que causarem aumentará. Assim, se defenderem com a ajuda de Kai, o dano que infligirão será menor. Todos os alunos olharam para suas pulseiras e ela disse que, quando seus pontos de vida caíssem a 0, eles seriam considerados perdedores e seriam removidos do campo de batalha.
Ela bateu palmas e disse para os alunos do segundo ano se prepararem, que eles entreguem suas armas no almoxarifado e escolham outra, e então entrem na arena. Depois disso, todos os alunos foram para o depósito e Ray começou a escolher armas. Sebastian notou isso e disse para Eric que eles não deveriam dar chance para esse cara entrar na arena. Enquanto isso, Ray pegou uma espada de madeira e falou que ia ficar com ela. A espada, de alguma forma, caiu melhor para ele. Callie pegou uma corrente com pesos de madeira e falou que tinha uma corrente de metal, pelo menos. Após todos os preparativos, os alunos começaram a se aproximar devagar da saída para a arena e de lá veio uma voz que dava boas-vindas ao público no torneio da Academia Avrian. Eles anunciaram o início da primeira luta do torneio e apresentaram os participantes para eles. Toda a multidão de alunos entrou na arena e Ray, protegendo os olhos da luz forte, olhou em volta. Eles entraram em um estádio enorme que tinha uma arena no centro e em volta as arquibancadas com os espectadores. Um zunido alegre veio de todos os lados e uma tela com os participantes da primeira prova apareceu em frente ao público. O organizador do torneio disse que, como eles veem, a tela exibe o padrão de vida de cada um deles. Quando o nível de vida chega a 0, o jogador é eliminado do jogo, e isso acontece até que somente 5 jogadores permaneçam em campo. Callie disse que estava começando a ficar um pouco nervoso. Martha também começou a ficar nervosa e disse que tinha muita gente ali. Os cavaleiros da academia se reuniram nas arquibancadas principais. Os anciãos sentaram-se ao lado deles, e atrás deles estavam os cavaleiros designados a cada ancião. O organizador disse que os participantes estão prontos. Agora eles verão qual deles sairá vencedor. O ancião Feng notou Ray na multidão e pensou que era hora dele brilhar. Todos os participantes entraram na arena e se prepararam para a próxima rodada, e o organizador disse que a primeira partida do Battle Royale havia começado. Logo em seguida, estudantes com faixas brancas começaram a atacar Ray de todos os lados, o que ele não esperava. Sebastião acertou Ray, tirou 10 pontos dele e pensou, o que está acontecendo? Eric. Enquanto isso, virou-se para os outros e disse para avançarem, para darem conta dele primeiro. Sebastião atacou Ray de novo e disse que dessa vez ia lhe dar uma lição. Ray defendeu o golpe com a espada e perguntou que bobagem era essa. Ele conseguiu furar a defesa e bateu, tirando 10 pontos de vida. Em seguida, agarrou Sebastião pela roupa, o que o surpreendeu muito, e nesse mesmo segundo, o resto dos alunos o atacou. Ray rapidamente se cobriu com o corpo de Sebastião e todos os golpes caíram sobre ele, tirando 30 pontos. Vendo isso, Eric exclamou, "O que estão fazendo? Não conseguem ver o chefe?" Os alunos se preocuparam e pediram perdão, esse cara era muito rápido. Ray nesse momento correu para a beira da arena, ainda segurando Sebastião, e perguntou por que ele era uma espécie de monstro. Antes que ele pudesse terminar, Ray o jogou de lado e disse que ele deveria estar feliz por ter sido o primeiro a ser eliminado do jogo. Então, ele chutou Sebastião, jogando-o para fora da arena, enquanto os amigos dele gritavam. Sebastião caiu no chão e rolou, depois parou, e vendo o número de pontos de vida, disse que isso não pode ser. Após isso, ele desapareceu da arena e apareceu na sala de espera, e o organizador anunciou que já tinham a primeira eliminação. Ao ver a derrota do seu filho, Delbert bateu com o punho na mesa, cheio de raiva, enquanto o Elder Gibby assistia. Nesse meio tempo, Ray virou-se para os amigos de Sebastian e perguntou o que estavam esperando. A aura em volta dele se incendiou numa chama brilhante, e ele disse para deixá-lo se recompor. Eric ficou nervoso e disse ao Ray para não se precipitar. Depois disso, virou-se para os outros rapazes e disse que atacariam todos juntos. Concordaram e avançaram, mas Ray foi mais rápido. Em vez de repelir os ataques, ele correu diretamente em direção ao Eric. Vendo isso, ele ficou muito assustado e gritou para que Ray não se aproximasse. Em pânico, ergueu a espada à frente em defesa, mas Ray rapidamente contornou-o pelo lado e passou para trás dele, atingindo-lhe simultaneamente as pernas e torcendo-lhe o braço esquerdo. Isso fez com que Eric gritasse alto, e os alunos que passaram direto para a segunda etapa assistiram das arquibancadas. Jay sorriu e disse que o cara de nariz vermelho estava muito acima de todos eles. Nai cruzou os braços sobre o peito e disse que ele golpeava com bastante força, mas até um pouco cruelmente. Jay continuou assistindo Ray torcer os braços dos oponentes e disse que a luta era originalmente para testar as habilidades do aluno, mas ele não pensou que assistir a luta iria cativá-lo tanto. Ele não esperava isso dele. Nai levou a mão pensativamente ao queixo e disse que cada ataque reduz seus pontos de vida em até 20 pontos. Se a batalha continuar assim, alguém pode muito bem morrer. Enquanto isso, os amigos de Ray também assistiam à luta.
Scavia parecia um pouco preocupada, e Ian disse que eles pareciam estar com dor. Gary não compartilhou da preocupação deles e disse indiferentemente que eles mereciam. O seu olhar tornou-se arrogante, e ele perguntou: eles realmente não eram 10 contra 1? Que ridículo isso. Neste momento, Ray lutava com vários alunos de uma vez, acertando cada um com um golpe que tirava 20 pontos. Ele torceu a mão de um aluno e ele gritou de dor. Dan olhou preocupado para Kurena e perguntou se eles não sabiam usar o Kai. Scavia respondeu que eles sabem, só que o Ray é muito forte. Alguns espectadores não gostaram deste espetáculo, e um deles perguntou por que ele estava lutando com tanta força. Outro espectador disse que esse comportamento era completamente indigno de um cavaleiro. O homem sentado ao lado dele disse que ele não deveria ter sido autorizado a entrar no torneio. Neste momento, Ray, que estava quebrando o braço de outro aluno, olhou para eles fixamente. O público ficou assustado e imediatamente fechou a boca e pensou: será que ele ouviu tudo? Não pode ser, ele está tão longe. Este cara de cabelos ruivos é realmente algum tipo de monstro? Um dos anciãos perguntou se eles deveriam pará-lo. O Elder Feng falou que não tinha necessidade. Ele não vê 10 outras pessoas tentando espancar um aluno. O Elder Gibby falou que as situações são completamente diferentes. E se esse menino matar outros alunos? O Elder Feng cruzou os braços e perguntou: ele vai matar? Parece para ele que ele estava só se defendendo com inteligência de um possível reataque. Ele é seu aluno, então ele mesmo vai assumir a responsabilidade pelo resultado da batalha. O Elder Gibby ficou em silêncio e resolveu não tocar mais no assunto. Ray continuou batendo nos alunos, causando ferimentos neles, e o Elder Feng observava e estava muito preocupado com o comportamento dele. Enquanto isso, os alunos do terceiro ano que estavam sentados na arquibancada assistiam à batalha. Yingtao sorriu e falou que parece que os 5 primeiros finalmente foram determinados. Ela olhou para o Harry e falou que estava arrependida de dizer aquilo, mas não achava que o irmão dele ia ser o primeiro a deixar o jogo. Ele respondeu que achava até melhor. O pai dele mimava demais. Jay riu e disse que mal podia esperar pela luta dele. Nesse momento, o restante dos estudantes continuou a batalha. Martha disparou uma flecha contra o inimigo, e Kale lutava com uma corrente com outro estudante atrás dela. Os gêmeos trabalharam juntos nesse momento, infringindo dano duplo ao inimigo. Os estudantes que atacaram Ray estavam agora deitados na arena e gritando que ele era um sujão idiota. Iam matá-lo. Eric gritou que, se ele lhe desse uma chance, ele mataria os pais dele. De repente, Ray se lembrou de Monk, que tinha sofrido com Sebastian, e Amy, que já estava morta. Ele olhou para Eric. As palavras dele deixaram ele bem nervoso. Com passos pesados, ele andou em direção a Eric, e ele se afastou e perguntou com medo o que ele ia fazer. Ray o pegou pela cabeça, o que assustou muito Eric. Um dos anciãos, por sua vez, ficou nervoso e disse que ia matá-lo. O ancião Fong manteve-se em silêncio enquanto observava a ação do seu discípulo. Energia brilhante apareceu em volta do corpo de Eric, e Ray disse que ele não poderia mais ser um cavaleiro. Eric perguntou o que ele estava fazendo. Ray utilizou a absorção de mana e começou a drenar a magia do corpo de Eric até perceber o que estava acontecendo. Depois que Ray esgotou toda a sua mana, ele liberou o grandemente exausto Eric, que queria perguntar o que aconteceu, mas sem esperar que ele terminasse, Ray imediatamente golpeou sua cabeça na arena e retirou seus últimos pontos de vida. Com tamanho golpe, Eric perdeu a consciência e em seguida seu corpo desapareceu da arena. O ancião, que estava muito preocupado com ele, de repente se tranquilizou. O ancião-chefe disse a Fung que parece que ele estava certo, ele não lhes causou muito dano. O ancião Fung riu nervosamente e respirou aliviado, dizendo que pelo menos não quebrou os braços e as pernas. Nesse momento, Ray já havia começado a atacar outro estudante, mas de repente uma flecha voou em sua direção do lado. Ele percebeu isso a tempo e inclinou levemente a cabeça para o lado, deixando a flecha passar por ele. A menina do cinto verde que disparou aquela flecha olhou para ele assustada e disse que ele deveria soltá-lo. Ray soltou o menino e olhou em direção a ela. O menino, enquanto isso, agarrou o ombro dolorido e começou a desaparecer, dizendo à menina para não se aproximar. Depois disso, a menina, com um leve movimento da mão, disparou uma flecha em Ray, mas ele desviou novamente, recuando. Dessa vez, ela disparou 3 flechas nele de uma vez e parou, e Ray, sem fazer muito esforço, desviou todas as flechas. Ela ficou nervosa e pensou: o que há de errado com esse cara? Ele derrotou todos eles. É simplesmente impossível. Ela alcançou novamente a aljava para pegar uma flecha, mas elas haviam acabado. Aproveitando uma oportunidade, Ray pulou rapidamente sobre ela e estendeu a mão, agarrando-a pelo pescoço.
A cabeça dela iluminou-se com uma corrente brilhante de energia e ela pediu que ele não fizesse isso. De algum lugar na arquibancada, a voz de um homem foi ouvida, gritando para Ray parar. Ele é um monstro. Faça ele tirar as mãos de sua filha. Outros espectadores tentaram impedi-lo, disseram que ele já devia se acalmar. Isto é uma competição. Se ele descer lá, sua filha Sura vai ser desclassificada. Ray ouviu isso e, virando a cabeça para a arquibancada, achou que o homem era o pai dela. Lembrou-se de como passou a infância com o pai e pensou: e o pai? Fez tanto por esse país, salvou tanta gente. Mas e no final? Só queria que a mãe o matasse. Que ironia. Ele continuou apertando a garganta de Sur, levou a outra mão para a frente e ia acertá-la, mas de repente Cal jogou correntes na mão dele. Martha e Callie estavam por perto, e ele falou: o Ray tá virando. Ray olhou para ele cheio de raiva e perguntou por que ele o impediu. Callie, com 77 pontos de vida, falou que essa garota não tem culpa de nada, então que ele não seja tão cruel com ela. Martha, que tinha 60 pontos de vida, chamou Ray preocupada e disse que ele devia acordar. Ela não fez mal a ninguém aqui. Os gêmeos também resolveram intervir, cobrindo Sur com eles mesmos. Juan disse que ele já tinha ido longe demais. Esses idiotas já tiveram o que mereciam. Duo disse que o deixasse ser educado. Rei deu um passo na direção deles e perguntou por quê. Ele se lembrou dos velhos tempos, como eles iam comer na sala de jantar, como ele e Callie conversavam antes da batalha com Sebastian. Com esses pensamentos, ele cansadamente cobriu o rosto com a mão e perguntou por que tudo acaba assim. Ele olhou para os amigos com um olhar furioso e exclamou: o que eles sequer sabem? Enquanto ele gritava essas palavras, fortes correntes de vento rodopiavam ao redor dele, causadas por seu poder. Os gêmeos imediatamente sacaram as armas e se prepararam para lutar. Ray, que já estava à beira de um colapso, gritou que se eles queriam detê-lo tanto, então por que não simplesmente o nocauteavam? Depois disso, ele imediatamente sacudiu abruptamente a mão, que tinha correntes, e Callie foi puxado em sua direção. Martha chamou-o preocupado, seguida de um soco. Ray acertou o amigo na barriga usando o Kai e derrubou 20 pontos de vida. Logo depois desse golpe, ele deu outro que derrubou Callie no chão e de novo levou 20 pontos de vida dele. Enquanto ele se contorcia de dor no chão, Ray levantou-se e falou que se ia vencê-lo, era melhor treinar mais e usar o Kai dele. Martha interveio e disparou 3 flechas para o Ray de uma vez. Percebendo isso, Ray movimentou-se um pouquinho para frente. Uma flecha passou direto, e as outras 2 ele pegou com a mão. Martha ficou muito surpresa com aquilo, e se perguntou como ele conseguia pegar as flechas voando tão rápido com as próprias mãos. Depois disso, Ray virou-se bruscamente e meneou a mão, direcionando as flechas de volta para ela. Ela se mexeu, na hora para o lado, se esquivou das flechas dela mesma, e achou aquilo muito rápido. Mesmo assim, ela não tinha velocidade suficiente. Ray apareceu do lado dela rapidinho, mas ela só percebeu tarde demais. Ele bateu nela e disse que se ela quisesse vencer, então teria que hesitar menos. Esse golpe tirou 20 pontos de vida dela, e ela caiu rolando pelo chão. Ray parou atrás dela e disse que ela deveria aprender a prever os movimentos dele, e não apenas o ponto em que ele se movia. Enquanto ele instruía Martha, os gêmeos decidiram atacar. Atacaram ele por trás. Percebendo isso, Ray pisou forte usando o Kai, e um poderoso fluxo de energia irrompeu do subterrâneo, que jogou os gêmeos para trás, e o próprio Ray disse que eles eram corajosos, mas que sem uma estratégia adequada, nada adiantaria. Depois desse golpe, os gêmeos conseguiram pousar, diminuindo a velocidade com a ajuda das armas deles, mas Ray apareceu logo atrás deles, e disse que isso os levaria à morte certa. Logo em seguida, ele acertou os 2, tirando 20 pontos de vida de cada um. Após a derrota de todos os seus amigos, ele parou, e Surá, de pé ali perto, tremeu de medo e pensou que ele era tão forte. Um dos espectadores disse que isso era cruel demais. Ele tem uma aura tão apavorante. Bem, que tipo de monstro é esse? Jay, que estava assistindo a luta, sorriu e pensou que, se esse cara ruivo já não estava entre os 5 primeiros, então esse mesmo top 5 devia ter um poder ainda mais incrível. Enquanto isso, Ian olhou preocupado para a arena e perguntou se deveriam. Dan o interrompeu e mandou que ele calasse a boca. Ele sabe o que ele vai dizer. Monk também ficou nervoso e disse que realmente não era a sensação mais agradável estar do outro lado de toda essa ação. Gary ficou quieto e continuou assistindo. Nesse momento, Ray caminhou lentamente pela arena em direção a Surá. Percebendo sua aproximação, ela ficou muito nervosa e seu corpo tremeu.
Ela percebeu que simplesmente não era capaz de competir com ele. Quando Ray se aproximou dela, ele acendeu a energia brilhante de Kai numa de suas palmas e fixou seu olhar nela. O pai dela nas arquibancadas ficou ainda mais preocupado e gritou: "Para onde o juiz está olhando? Deixem eles pará-lo. Ele vai matar a filha." Mesmo ouvindo isso, Ray continuou a caminhar em direção a ela, com 2 dedos estendidos para frente. Assim que se aproximou dela, ele pediu desculpas e, ao contrário do que o público esperava, tocou de leve na testa dela com 2 dedos, tirando 40 pontos de vida. Depois disso, ele passou por ela, e ela se virou e olhou para ele, surpresa, enquanto seu corpo desaparecia. O pai dela nas arquibancadas também se surpreendeu e se acalmou por um momento, depois perguntou o que acabara de acontecer. Os espectadores que o acalmaram perguntaram: "Acabou tudo?" A luta finalmente acabou. Depois disso, no telão acima das arquibancadas, foram exibidos os nomes e fotos dos alunos que avançaram para a próxima fase. Os organizadores disseram que estavam anunciando os resultados. Eles parabenizam os 5 participantes que avançaram para a próxima fase. Marta, Du, Rei, Kali e Juan avançaram para a próxima fase. Anunciam uma pausa breve, enquanto se preparam para a próxima rodada. Após o almoço, continuarão a competição Battle Royale, mas pelo 3º ano. Pedem para que assumam os seus lugares no início da competição, para que não percam nada. Ray entrou na sala de espera, silencioso, e os amigos acompanharam-no, nervosos. Enquanto isso, um dos anciãos fala que este ruivinho é bastante talentoso. O ancião Gibby concorda com ele e diz que se ele se entregar à raiva, nada o conseguirá deter. O ancião Fung pergunta: "Sério? Então ele tem a certeza que consegue salvar muita gente." Winford aproxima-se por trás do ancião-chefe e sussurra que os médicos andaram a analisar os alunos. Todos apresentavam sinais de doença de mana. Parece que não vão conseguir utilizar o Kai durante algum tempo, e não sabem se conseguem recuperar no futuro. O chefe ancião ficou em silêncio por alguns segundos, pensando sobre suas palavras, e então disse que não deveria contar a ninguém sobre isso. Esse cara já tem o bastante para se preocupar. Winford concordou e depois saiu. O tempo passou e os alunos se juntaram na sala de treinamento. Um deles olhou para o aluno que estava treinando e disse que ele estava se esforçando tanto. Outro aluno riu e perguntou: "É um 2º ano?" Quem eles estavam falando era Gary. Ele lutava com um manequim de treinamento e desviava golpes com uma espada. Em um determinado momento, a boneca balançou sua espada bruscamente, mas Gary conseguiu se abaixar a tempo e em seguida chutou a boneca no braço, fazendo com que uma rachadura aparecesse. Imediatamente após esse golpe, ele golpeou com uma espada, e isto fez com que a boneca se afastasse. Após uma parada completa, ele disse que o nível 12 foi concluído. O vapor começou a emanar da boneca, e Gary enxugou o suor do rosto e recuperou o fôlego. Ele lembrou de Ray lutando na arena, e achou que ainda não era o bastante. Em seguida, ele lembrou das palavras de seu mentor, que disse que todos os anos, todas as famílias grandes participam do torneio da academia. Se eles se mostrarem bem no torneio, provavelmente receberão um convite de pelo menos um deles. E então, depois da formatura, poderão se tornar um acompanhante desta família. E isso não é um trabalho ruim. As mãos de Gary tremeram, e ele apertou os lábios, pensando que isso não era suficiente, muito pouco. Yingtao, que estava por perto com as amigas, olhou para Gary e perguntou a Harry o que ele achava do cara que ficou em primeiro lugar entre os calouros. Harry pensou um pouco e respondeu que gostava mais do segundo. Yingtao disse que pelo menos este é bonito, e seu estilo a lembra dele. Talvez ele ainda seja o melhor. Antes que acabasse de falar, ela viu Harry indo em direção a Gary. Harry caminhou até o manequim de treinamento que estava ao lado de Gary e só o olhou com um olhar triste. Depois disso, Harry levantou a espada de madeira com um sorriso e disse ao boneco para lançar o nível 12. Imediatamente depois disso, o boneco correu repentinamente em sua direção, mas ele permaneceu parado no lugar. Assim que chegou perto o suficiente dele, ele se abaixou levemente e golpeou o boneco na cabeça com sua espada, e então imediatamente chutou o boneco no braço. Então, o boneco recebeu vários golpes esmagadores, fazendo com que lascas de madeira caíssem para todos os lados. Depois disso, o boneco parou e disse com uma voz mecânica trêmula que o nível 12 havia sido concluído. Gary olhou para o boneco quebrado e pensou que ele tinha simplesmente copiado os seus movimentos. Harry se aproximou dele e disse com um sorriso que não parecia tão difícil. Gary permaneceu em silêncio e, após uma breve pausa, disse que se ele queria lutar, deveria dizer logo. Durante a batalha com o boneco, uma multidão de estudantes já havia se reunido ao redor deles, e Yingtao disse que parecia que a diversão estava reservada para eles. Scavia apareceu do outro lado da multidão de estudantes. Ela chamou Gary e disse que finalmente o havia encontrado.
Ela imediatamente saiu da multidão, agarrou a mão dele e disse que precisavam ir. A competição é hoje, então precisa se apressar e pegar bons lugares. Gary pediu entusiasmado para ela esperar e não arrastá-lo, e Harry suspirou tristemente. Depois que saíram da sala de treinamento, Gary afastou a mão dela e disse que ela deveria finalmente deixá-lo ir. Por que ela o impediu? Em resposta, ela pediu para ele não ser bobo e disse que ele seria desclassificado por arrumar brigas em um torneio tão importante. Essas palavras fizeram Gary se tocar, e ele, baixando a cabeça com culpa, pediu desculpas a ela e disse que de alguma forma não pensou nisso. Ela virou as costas e andou para trás, dizendo que sabia que ele queria vencer e acreditava que ele tinha o que era preciso para vencer, mas ele tinha que manter a calma. Ele sorriu levemente e respondeu que entendeu. Ele era grato a ela. Eles voltaram juntos, e o organizador anunciou que a Batalha da Tarde estava prestes a começar. Então, que preparem-se para que os terceiros anos saiam. Scavia falou que a disputa do terceiro ano começaria em breve. Aliás, ele já viu o Ray. Gary respondeu que ele sumiu assim que a briga acabou. Eles caminharam mais pelo corredor e ouviram a voz do cavaleiro Winford, do outro lado do corredor, que perguntou ao Ray o que ele disse. Ouvindo isso, Scavia espiou pela esquina, e vendo o Ray com o Winford, disse ao Gary que ele estava com o cavaleiro Winford. Gary também olhou pela esquina e perguntou o que eles faziam juntos. A conversa continuou. O Ray abaixou a cabeça e disse ao cavaleiro que tinha falado que não queria mais participar do torneio. Seus amigos que estavam na esquina ficaram muito surpresos com essas palavras. Winford ficou em silêncio por um tempo e perguntou: "Ele está falando sério?" Ray confirmou suas palavras com tristeza, e o cavaleiro perguntou se ele poderia contar o porquê. Ray se lembrou de seu comportamento na arena e respondeu com tristeza que não podia. Winford suspirou fundo e, ao mesmo tempo, o organizador anunciou que os alunos já estavam prontos para a última batalha, então pediu aos espectadores que tomassem seus assentos e os cavaleiros supervisores já corriam para se juntar a eles. Ao ouvir isso, Winford colocou a mão no ombro de Ray e disse que estaria assistindo ao torneio, então eles conversariam mais tarde. Ele passou por ele e disse que ele era independente. Disse querer que ele soubesse que, independente da escolha que fizesse, ele respeitaria a decisão que tomasse. Depois dessas palavras, ele saiu, e Ray seguiu ainda mais adiante pelo corredor, ainda olhando tristemente para o chão. Virou a esquina e, vendo seus amigos ali, parou, e Scavia disse que gostariam de se explicar. Gary cruzou os braços e desviou o olhar, dizendo que eles não iriam espionar. Ray perguntou indiferente se eles haviam ouvido tudo. Scavia respondeu que não foi muita coisa, mas no mesmo momento Gary respondeu com sinceridade que eles ouviram tudo. Scavia se virou para ele imediatamente com uma cara confusa e indignada ao mesmo tempo, e então disse para Ray que eles realmente ouviram a conversa toda. Ele passou por eles e disse que não se preocupassem, eles não discutiram nada tão importante. De repente, Gary levantou a voz e disse para ele esperar. Ray parou e Gary virou um olhar furioso para ele e exclamou: "A promessa deles não significava nada para ele? E a Amy? A morte da irmã dele seria em vão?" Scavia, que não sabia disso, ficou muito surpresa no começo, e depois apertou os lábios e ficou chateada, pensando que não era de admirar que Gary tivesse andado tão sombrio ultimamente. Depois dessa pergunta, Ray perguntou como ele podia esquecer disso. Ela é uma pessoa, é a primeira amiga dele. Ele apertou a mão em um punho, e olhando para baixo, disse que não era que ele não quisesse ajudar Amy. Ele é simples, simples. Scavia interrompeu ele e perguntou se ele estava só confuso, não é? Com essas palavras, ela surpreendeu Ray, porque ela acertou em cheio. Ele se virou na hora, e ela disse que sabia que ele estava com dor. Ela olhou para baixo e disse que lá no fundo, ele estava com raiva daquelas pessoas horríveis. E ele se sente culpado por estar com raiva de seus amigos e pessoas inocentes. Mas ele não tem culpa de nada. Ray virou o corpo para ela e disse seu nome baixinho enquanto ela continuava. Ela disse que queriam que ele soubesse que ninguém o culpava. Após a briga, desceram das arquibancadas para a arena e conversaram com amigos. Cale riu e perguntou: "Ele não estava legal agora na arena?" Martha disse que Ray era tão bom que nem conseguiam tocar nele. Monk disse a ela que suas fraquezas eram claras para Ray, então ela deveria continuar seu treinamento. Cal cruzou os braços e disse que da próxima vez iria derrotá-lo com certeza. Martha sorriu e disse que apostaria 10 moedas que ele iria falhar. Lembrando-se de tudo isso, Scavia disse que, fosse Cale ou qualquer outra pessoa, todos seguiriam seus conselhos. Gary concordou com suas palavras e disse que sabe quanta injustiça sofreu no passado.
colocou a mão em seu ombro e disse que deixasse ele acreditar. Ele não estaria sempre sozinho. Ray chamou Gary baixinho, e ele sorriu e disse que eles sempre seriam sua família. Ele também não vai deixá-lo sozinho, não é? Depois de ouvir palavras de incentivo dos amigos, Ray pensou um pouco e depois concordou. Depois disso, foram juntos para as arquibancadas, e a batalha já estava rolando na arena. Martha reparou neles e perguntou por que estavam demorando tanto. Está quase acabando. Dan disse que ela não entende nada. Não há nada melhor do que uma luta mano a mano. Virou-se para Ray com um sorriso e perguntou: "Isso é verdade?" Quando se virou para os caras, o sorriso caiu imediatamente de seu rosto e ele disse que Gary também estava lá. Bem, ele é uma sanguessuga. Gary se irritou e disse ofendido que o perdoaria por isso. Sem prestar atenção nas provocações amigáveis, Scavia se aproximou de Martha e perguntou como estavam as coisas. "Tem alguém para prestar atenção?" Ela respondeu que os terceiros anos estão muito bons, e cada um é bom no seu jeito. Aquele jovem ali, Harry, luta com uma graça incrível, e é o único na arena que não se machuca de jeito nenhum. Gil, que empunha um machado, tem uma força incrível, não ficando atrás do primeiro em termos de preparo físico e cai. As irmãs Zidong e Liu Shui são maravilhosas no trabalho coordenado. São muito boas tanto no ataque como na defesa. Ela acha que mesmo os irmãos Huang e Duo provavelmente não têm esse nível de comunicação não verbal. Ela olhou para o lado e disse que tinha outra. "Para onde foi?" Ray olhou para a arena e disse que ela estava ali. Martha seguiu o olhar dele, e vendo Jasmine lutando na arena, disse que era a Jasmine. Ela está também entre as 5 primeiras. Depois da luta, Jasmine sorriu, e disse que foi moleza. Com o último participante eliminado, a organizadora começou a anunciar os resultados. Ele disse que tinha que parabenizar os 5 vencedores do terceiro ano. O olhar de Gary, que assistia à batalha, tornou-se sério, e ele pensou que faltava apenas a batalha decisiva. Depois disso, todos os participantes do torneio se reuniram embaixo da plataforma alta em que o cavaleiro Winford estava. Ele disse que, após 2 rodadas de seleção, identificaram 20 finalistas. Na primeira rodada, os alunos do segundo ano superaram todas as expectativas do júri. Enquanto falava, notou Ray no meio da multidão, e ele, ao encontrar seu olhar, baixou a cabeça e assentiu. Ao vê-lo no meio da multidão, Winford percebeu que ele continuaria a participar do torneio e acenou para ele com um leve sorriso, e então continuou seu discurso. Ele disse que os juízes adotaram novas regras para as competições subsequentes. Pediu-lhes que olhassem para o telão. Acima está a tabela final dos participantes da competição. A mesa mostrava que Gary ia lutar contra Harry, Scavia contra Jay, Monk contra Jasmine, Ian contra Gio, Dan contra Yassi, Kaylee contra Naya, Martha contra Ying Tao, Ray contra Kira, Huang contra Zidong, e o irmão dele, Duo, contra Li Shui. Depois de ver a mesa, um dos alunos perguntou: "Segundo ano contra terceiro?" Outro aluno exclamou que não era justo. Mesmo que os alunos do segundo ano sejam fortes, eles treinam 1 ano a menos que os alunos do terceiro ano. Alguém disse que estava ansioso por essas lutas. Depois de olhar a mesa, Gary virou o olhar para Harry e pensou que não conseguia acreditar que ele era o oponente dele. Ele lembrou de como tinha lutado com um boneco na frente dele e, com um sorriso de canto, falou baixinho que era exatamente isso que ele queria. Scavia, por sua vez, levou a mão ao peito e pensou que estava surpresa por lutar contra Jay, que era reconhecido como o mais forte da academia. Será que ela ia aguentar? Jay ficou um pouco chateado e disse que era uma pena que ele teve o azar de lutar contra aquele cara. Harry respondeu que ele ainda poderia ter uma chance. Ray cresceu muito desde o último encontro deles, e ele também gostaria de lutar contra ele novamente. Jay respondeu que ele estava certo. Para enfrentá-lo, não precisa ser exatamente nas rodadas do torneio. Enquanto isso, os cavaleiros faixa branca estavam nas arquibancadas assistindo à arena. Um deles disse que sentia muito por não poder assistir à luta hoje. Outro rapaz disse que não era assustador. Eles vêm aqui de vez em quando de qualquer maneira, então é melhor pedirem uma visita à academia. Outro rapaz disse que eles podem discutir isso depois. Primeiro ele vai conversar com os mais velhos. O rapaz que estava à esquerda dele o chamou de irmão mais velho, e disse que ele estava muito ocupado como sempre. Enquanto isso, o cavaleiro Winford disse que a final aconteceria em um dia. Não haveria restrições de armas e equipamentos, então eles deveriam se preparar para a batalha com antecedência. Dan disse que era fácil para ele falar. Ele não precisa lutar contra os terceiranistas com seu equipamento. Eles estão em nítida desvantagem. Ian sorriu nervosamente, e disse que deveria considerar isso apenas como mais um treino especial. Monk, por sua vez, pensava em seu oponente.
Jasmine é faixa preta sênior, mas se ele quiser ter sucesso, mais cedo ou mais tarde, ele ainda terá que lutar contra ela. Nesse momento, Ray estava olhando para a mesa dos participantes e olhando para o retrato de Cyrus, pensou. Seu oponente nunca apareceu? Não importa. Seria mais fácil para ele se não tivesse que lutar contra ele. A noite logo chegou. Ray perguntou aos amigos se eles iam voltar. Gary parou atrás com o resto dos garotos e disse que iriam treinar de novo. Ray disse que então ele ia para casa e que eles deveriam tentar não demorar muito. Depois disso, seus amigos foram embora, e ele, olhando para as costas de Gary, pensou que não poderia se dar ao luxo de perder esta luta. Ele foi para o dormitório e pensou que Harry era muito forte. Ele espera que o Gary ainda o derrote. Lembrou-se da conversa com o cavaleiro Winford após o anúncio da próxima prova. Winford sorriu e disse que estava contente por ele ter mudado de ideia. Que alívio é esse? Ray respondeu que algumas pessoas conversaram com ele, e é por isso que chegou a essa decisão. Perguntou hesitante. Queria falar com ele sobre outra coisa? Winford disse que não podia falar muito sobre isso, mas só diria que os 10 finalistas teriam o direito de representar a Academia Averian no Torneio das Nações. Ray exclamou surpreso. 10? Pensava que só deviam ser 5 finalistas. Winford disse que só pode dizer-lhe agora que tem algo a ver com a Guilda dos Puro Sangue, e os anciãos anunciarão depois de acabado o torneio. Pelo menos, espera que não seja em vão que cede o seu lugar aos outros. Ray olhou para o chão, dizendo que estes puros sangues estão aí outra vez. Está bem, entendeu tudo. Lembrando disso, ele chegou ao dormitório e deitou-se na cama, suspirando fundo. Ele olhou para o teto e pensou que não imaginava que uma briga causaria tantos problemas. O que o sangue puro farão agora? Deitado, de repente sentiu um pedaço de papel perto do travesseiro. Ele sentou-se imediatamente na cama e, levantando o travesseiro, viu o bilhete e leu. Falava sobre uma reunião na arena hoje às 9 horas. Isso despertou as suspeitas de Ray. Ele pensou, seria uma armadilha? Logo a noite chegou. Ray dirigiu-se à arena no horário marcado e pensou que, embora Sir Kay e Winford pedissem para que não fosse sozinho, era muito mais conveniente para ele assim. É muito mais fácil resolver tudo sozinho. Parou nas arquibancadas e, olhando em volta, pensou que, fosse um sangue puro ou uma guilda das trevas, ele não sabia quase nada sobre eles. Ele precisava de mais informações para descobrir tudo o que pudesse sobre o pai dele. Ele usou o olho do dragão para descobrir quem o chamou para a reunião, mas não viu ninguém. Resolveu sentar no chão e esperar, pensando que até se fosse uma armadilha, que pelo menos não fosse chata. De repente, uma sombra surgiu atrás dele, e uma voz de homem foi ouvida dizendo que era uma coincidência tão grande que ele finalmente tinha a oportunidade de conversar com ele a sós. Ao ouvir essas palavras, Ray se virou de imediato e viu o terceiro ano Jay à sua frente, que com um sorriso atirou uma espada por cima do ombro e perguntou: "Esses caras atrapalham demais durante o dia, não atrapalham?" Ray perguntou: "É ele? Ele é um sangue puro?" Jay perguntou incompreensível: "Sangue puro?" Ela apontou a espada para ele e disse com um sorriso que ele a tinha entendido mal. Ele mal podia esperar para lutar contra ele. Como não podiam cruzar espadas no campo de batalha, eles poderiam muito bem acabar com isso agora. Ray se afastou dele e disse que não estava afim. Só isso. Passou pela sua cabeça a ideia de que ele achava que era uma dica, mas acabou sendo só um cara chato. De repente, Jay avançou sobre ele por trás e exclamou que ele já tinha chegado. Então para onde ele estava indo? Ray virou-se imediatamente e bloqueou seu golpe com as luvas, fazendo uma rajada de vento subir. Ele continuou a segurar sua espada e exclamou: "O que há de errado? Ele já disse que não quer lutar." Jay riu e disse que sabia. Sabia que ele era forte. Ninguém nunca resistiu a tais golpes antes. Ray deu-lhe um soco e exclamou: "Quem se importa?" Jay desviou-se rapidamente do golpe e brandiu sua espada, jogando Ray para longe. E disse que se ele quisesse acabar logo, que mostrasse suas verdadeiras habilidades. Ao tocar o chão, Ray brecou rapidamente e pensou que ele era tão forte quanto o deus vaca perdido. Assumiu uma postura de luta e disse que, se não o derrotasse de uma vez, ele não o deixaria em paz. Acha que se não o derrotar direito, ele não lhe dará sossego. Mas de repente, o que viu no segundo seguinte o fez parar e ficar nervoso. Viu uma silhueta atrás de Jay e pensou: "O que é isso?" Jay notou que Ray estava parado e perguntou: "O que é?" Se ele olhar em volta, vai atacá-lo facilmente. Reconhecendo a silhueta por fim, Ray notou uma máscara com chifres no rosto dele e percebeu que era um puro sangue. Seu corpo se inflamou ao mesmo tempo com um fluxo brilhante de Kai. Ele pulou na pessoa atrás de Jay, que já tinha sacado uma arma, e gritou para que Jay saísse do caminho.
Jay sequer entendeu o que aconteceu. Ray o jogou de lado e foi direto para o puro sangue. Ele atacou o mascarado de cima para baixo, mas ele também balançou a lança e se defendeu. Ray viu a mão dele bater numa lança de madeira e rangeu os dentes pensando, bloqueou um ataque meu? Ele decidiu aumentar a distância entre eles e saltou para trás. Aterrissou na arena e, olhando para a silhueta escura nas arquibancadas, achou que tinha alguma coisa errada com a arma. Jay, que ainda estava nas arquibancadas, se aproximou do rapaz da máscara e perguntou de onde ele tinha vindo para ali. Apontou o dedo para ele e exclamou, ninguém te ensinou a se meter em briga dos outros, não? O cara da máscara só fez um teste em resposta e falou que ele estava no caminho. Jay atacou na hora e disse que se ele estava pedindo briga, então que brigasse com ele mesmo. Resolvendo dar um jeito nele, o cara da máscara acenou de leve com a mão para os subordinados dele, e eles logo se viram na arena e cercaram o Ray de todos os lados. Jay, nessa hora, atacou o puro sangue e falou que não estava a fim de brigar com mais ninguém, mas agora até que tá gostando. Um membro da guilda puro sangue desviou fácil dos golpes dele com uma lança. Nisso, o Ray escondeu as luvas e tirou uma espada, falando pro resto dos puros sangues que eles eram piores que mosca chata. Ele se pôs em posição de luta e os puros sangues começaram a se aproximar rápido dele. Enquanto um deles vinha por trás do Ray, ele sacou uma coisa. Um instante antes de bater nele, ele pareceu sumir no ar e o cara dele ficou surpreso de ter acertado o vazio. Os outros começaram a olhar em volta e um deles perguntou onde ele estava. Ele sumiu. O outro cara falou que ele era um cavaleiro faixa preta, então eles tinham que tomar cuidado. Depois dessas palavras, uma sombra escura apareceu atrás de um deles. Sentindo que tinha alguém atrás dele, o puro sangue se virou na mesma hora e viu o Ray atacando por trás, erguendo a espada em cima dele.